Hoje tudo é ruim, bom era antigamente. Não é verdade. Antigamente um monte de porcaria que a gente até esqueceu já. E ficamos com as coisas boas. Até o que era ruim a gente esqueceu já. A gente gosta, porque sabe quando você fala, minha infância era maravilhosa? Você achava horrível. Mas passou 30 anos, você acha lindo. Você só lembra as coisas boas. É que hoje tem muito, muito tudo. Então tem muita coisa ruim, muita. Mas tem muita coisa ruim. É assim, o mundo hoje é muito rápido, tudo atualiza muito rápido e tá trazendo isso, tá acontecendo dentro da igreja, então, né? É isso, é essa As coisa coisas duram pouco tempo, muito né? pouco. É isso que eu fico preocupado, sabe, Isaac? A gente como pastor, assim, fala assim, gente, peraí, legal, lindo cantar Santo pra Sempre. Pô, Santo pra Sempre é das músicas mais lindas dos últimos anos. Sim. Mas a gente tem que falar, peraí, a gente tem que recuperar, cantar, repetir. Sabe? Não entrar nessa ânsia de, agora tem que cantar novidade. Você viu a novidade? Agora... Não, calma. Porque o mercado não tá preocupado com a igreja. O mercado tá preocupado com o consumidor, porque agora a relação é direta com o consumidor. Sim. E não tá errado, porque o mercado é mercado, o consumidor é consumidor. Agora a igreja não tem consumidor, a igreja tem cristãos, membros do corpo. Exato. Olá, bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho, bem-vindos à nossa mesa de boas conversas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, sobre louvor e adoração. Só que antes, eu queria que você comentasse nos comentários sobre uma música que tem te impactado, que já te impactou, que faz parte da sua história, fez parte da sua história. Comenta aí. Isso aí, coloca aí o louvor. E também não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. Se você não segue o canal, siga, ativa o sininho. Seja no YouTube ou nas plataformas digitais, ajuda a gente levar esse conteúdo ao máximo de pessoas possível, porque são conversas para edificar a nossa vida, certo? E a gente tem alegria, vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, muito especial, uma pessoa de um currículo impressionante, que eu estou ansioso para essa conversa. É o pastor Renato Marinoni, que é pastor vamos aqui direitinho para não me perder. Pastor, teólogo, escritor, líder de louvor, palestrante e professor. É mestre em teologia, com ênfase em liturgia, pela PUC, daqui de São Paulo, né? Isso. E teologia sistemática, CPAJ, que é do Mackenzie? Isso, é o Andrew Jumper lá do Mackenzie, da Igreja Presbiteriana. Ah, certo. Olha aí. Formado em louvor e adoração pelo CTMDT, Integrity Worship. É pastor atualmente na Igreja Batista Metrópole, famosa IB Metrô. Isso, IB Metrô. Em São Paulo, uma igreja contemporânea plantada durante a pandemia. Ele contou um pouco da história aqui antes. Incrível. Desde 2020, ali no meio da pandemia, né? Ele tem o seu livro Mergulhando na Adoração, com mais de 7.000 exemplares já vendidos. Glória a Deus. Tem se tornado uma referência de bibliografia na área de liderança de louvor. E com mais de 20 anos de experiência em ministério de louvor e 18 anos de docência nas áreas ministerial e teológica. Renato é, juntamente com a sua esposa Andressa Marinoni, diretor e fundador do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Cultura e Arte. Uau. Apresentador do Adoração, também podcast sobre música, muito bom, cultura e liturgia e adoração, produzido pelo IACA, em parceria com a Rádio Transmundial. E é preletor, conferencista em eventos e treinamentos por todo o Brasil. Muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Um prazer te receber aqui, Renato. Obrigado pelo convite. A gente fala isso aqui, parece que é um cara de 60 anos, né, que vai chegar. É só para impressionar, brincadeira. Um baita currículo, muita experiência, muito legal, né? E eu tenho certeza que tem muito conteúdo, já autor de 2 livros, né? Tô tentando escrever o terceiro. E já logo vai estar pronto. Tô aí, na com luta certeza. aí para escrever o terceiro. É um livro mais difícil porque é sobre a história da música cristã no Brasil. Então não é um livro assim do que eu penso. É da história de vida das pessoas. Então eu tenho que checar data, checar fonte, né? fato ali, ver. Então é um livro que tem me dado bastante trabalho. Eu até parei de escrever por um tempo, porque o Ministério Pastoral puxa muito do outro lado. Muito. Ainda mais uma igreja pequena, começando, né? Tudo depende da gente. Mas eu tô, se Deus quiser, logo vai sair esse livro pela editora Mundo Cristão também. Que legal. Sobre esse assunto, então estamos nessa luta aí. Com Olha. certeza. Agora eu sou meio maluco, no meio desse negócio ainda peguei um livro para traduzir, tô traduzindo um livro agora para a editora Temélios, que é sobre, chama Body of Praise, é o uso do corpo na adoração congregacional. Como que o corpo deve ser entendido na adoração congregacional. Que legal, é que muito, interessante. muito interessante. Acho que vai sair no segundo Tem a ver com semestre. dança ou não necessariamente? A dança é um dos aspectos. Todo mundo quer saber, afinal, dança pode ou não pode? Mas ele fala muito mais outras coisas. Ele fala, por exemplo, sobre como a nossa postura... Porque
o evangelicalismo protestante brasileiro, ele é muito mental, né? É muito conteúdo. Então você tem que acreditar certo. Você vai na escola bíblica, você faz o curso, você aprende, você tem que confessar a doutrina. E parece que o corpo é tipo um acessório, assim, meio que... Né? É só a embalagem, não importa muito. E ele fala sobre a importância da postura de adoração. Então, do que levantar as mãos, se ajoelhar, como o corpo se comunica com o ambiente, com a comunhão, com o ser igreja. A gente adora no corpo, né? A gente adora em corpo. Então, quer dizer, é muito legal, muito bacana. Quem que é o autor? Ele chama David Taylor. David Taylor. É um cara, ele tem um outro livro chamado Glimpse of New Creation. Eu não sei se foi traduzido em português. É tipo Relances da Nova Criação. E agora tem esse A Body of Praise, que é a editora Temélios, lá dos meninos do Cantarino, lá da Igreja One. A editora deles, eles estão traduzindo. Que legal. E aí eu tinha comentado com o Ale Matos, que curiosa. eu gostava muito desse livro. Ele falou, então se eu botar você pra traduzir. Eu falei, deixa eu traduzir, me manda que eu traduzo. Que legal. E acho que vai ser bem legal também. Muito interessante. É. Bom, mas conta pra nós, de repente, aí, como que você se aproximou dessa área, né? De música, como que... Acho que foi uma coisa tão natural, Isaac, porque assim, eu cresci num lar cristão, no sul de Minas Gerais, Poços de Caldas, numa igreja metodista. E era uma igreja que, no momento que eu estava com 7, 8 anos, estava passando por um processo de renovação. Era uma igreja muito tradicional, quase centenária. A igreja surgiu em 1906. Uau. Então, hoje já tem quase 120 anos. E as gerações da minha família naquela igreja, então bisavó, avó, todo mundo naquela igreja. E aí, nesse processo dos anos 90, ali, comecinho dos anos 90, estava um processo de renovação. De liturgia, de novos cânticos, um culto mais avivado. E meus pais a vida inteira cantaram na igreja, um grupo de jovens, coral, aquelas coisas todas. Não tinha louvor, né? Não tinha louvor. Não tinha instrumentos? Não. Tinha hino, né? Só os hinos mesmo. Era o órgão, o piano, e cantava os hinos. E tinha as apresentações dos jovens, né? Então, com violão, alguma coisa nos acampamentos, essa coisa. E coral de Natal, de Páscoa, enfim. Mas a gente nasceu lá em casa ouvindo. Eu cresci ouvindo Adhemar de Campos, Asaf, Vencedores por Cristo, Grupo Elo, Logos. E aí, com 8 anos de idade, eu entrei no Ministério de Louvor para cuidar do reto projetor. Que é uma coisa que acho que as novas gerações nem conhecem mais, Muita gente né? não sabe do que a gente tá falando. E as transparências, né, eram caras e tinha... Aí colocavam várias músicas na mesma transparência, porque era caro, né? Pra economizar. Então eu tinha que colocar folha de sulfite. Então era ali, eu comecei ali e dali não parei mais. Isso foi em 1993, né? Então, ano passado fez 30 anos de Ministério de Louvor. E aí foi muito louco, porque com 15 anos, eu falo, as coisas são muito loucas, né? Hoje eu falo, quem deixaria um adolescente de 15 anos, mas com 15 anos eu já era, tipo, um dos líderes de louvor da igreja. Muito novo. Muito novo, muito doido. Mas assim, com 16, eu tive a certeza de que eu queria viver daquilo. Que eu queria dedicar minha vida para louvor e adoração, no sentido do ministério e tal. E aí uma amiga nossa, muito amiga nossa, em 99, eu tinha 14, ela foi estudar no Marcos Witt, que não chamava nem Instituto Cancion ainda, chamava CCDMAC, que era no México, em Durango, onde o Marcos Witt morava. Uau. Antes de mudar para Houston, depois ele mudou para Houston no Texas e tal. E aí eu lembro que eu falei assim, como assim você está indo estudar louvor e adoração? Era uma coisa assim, chocante. Eu não sabia que existia isso. Ninguém sabia que existia isso. Isso aí Aí ela falou, 90 e pouco? 99 para 2000. Ela falou assim, não, eu tô fazendo, vai ter uma área musical, te fazer uma prova de piano, prova musical, mas tem uma parte ministerial. E aí eu falei, nossa, que legal isso, né? Que máximo, assim. E aí ela foi, e aí eu comecei a falar, opa, eu quero fazer isso da minha vida. Aí em 2002... eu conheci, nessa coisa de fuçar em CD, eu era rato de livraria evangélica. Lá em Poços tinha uma livraria evangélica só. E o dono era nosso amigo. O filho do dono é meu amigo de infância. E eu vivia passar minhas tardes lá, quando eu não tinha coisa da escola, eu ia lá pra ficar vendo. Eu vendia CD quando eu tava lá. O pessoal fazia trabalho aqui, eu falava, não, mas pode me perguntar que eu te ajudo. Aí um dia eu peguei um CD, acho que isso deve ter sido em 2000. Eu peguei um CD, chamava Shout to the Lord 2000, Shout to the Lord 2000. E eu vi lá, With Darling Check.
E aí eu falei, eu já conheço esse nome de algum lugar. Darlene, eu conheço esse nome de algum lugar. E aí eu lembrei que era do CD do Diante do Trono 1, que tinha sido lançado em 98, a gente chegou pra gente em 99. Meu Deus. Aí eu falei, é aquela mulher que fez Aclame ao Senhor. Você sabia que E ela era aí, a compositora da dessa música. Shout the Lord. Aí eu liguei, Shout the Lord, Aclame ao Senhor. Uhum. Aí eu falei, vou comprar esse CD. E aí eu conheci a Hillsong em 2000. Ninguém tinha ideia do que era Hillsong no Brasil. Nossa, eles eram inovadores lá, Ninguém hein? Pra sabe. ter esse CD lá, Era, né? sabe aquela coisa assim, o vendedor vinha aqui na Conde Na Sarzedas, Conde. pegava, nem sabia o que estava acontecendo, de repente o CD parava lá. Aham. E eu, nessa loucura, pum, peguei. Aí eu falei, que legal, tal. Enfim, conheci a Hillsong, ninguém sabia o que era. Aí em 2002 eu comecei a participar das conferências da Adoração e Adoradores, do pastor Masao Sugihara. A primeira foi em 2001, veio o Paul Wilbur, foi o lançamento do Shalom Jerusalém, tal. Eu não participei, eu só descobri depois. Em 2002 eu estava, Paul Wilbur, Bob Fitts, Ademar, uma galera. E participei muitos anos depois em todas as outras. Mas nessa época, os distribuidores da Integrity Music, chamavam Kebar, eles estavam lá. E a gente começou e era só gente louco pela Integrity Music. A gente começou a pressionar para trazer a Hillsong pro Brasil. Tipo, traz o CD, porque... Gente, era outro mundo, né? Então, não tinha YouTube, não tinha Spotify. Pra conseguir, pra baixar uma música, às vezes demorava o final de semana inteiro como é que chama aquele? Napster. A gente colocava lá. Nossa, era uma loucura. Então, você procurava a música. Era tipo... Era arquivos compartilhados. Então, tipo, se o Isaac tinha no computador dele, aí ele botava pra acessar, disponível. Eu baixava do computador. Então, ele tinha que estar online, eu também tinha que estar online. E a gente só usava a internet na sexta-feira de meia-noite, que era discada, pra não pagar. Era muita tecnologia. Era outro mundo. Não, imagina. Mas ter internet em 2000 já era uma coisa legal. Acho que nem o Google... Não, eu tava nascendo. Tinha a menor ideia do que era Google, essas coisas. Então a gente botava. Aí pra passar uma música era assim difícil. Um amigo meu conseguiu montar o CD do ano 2000 da Hillsong. Tem umas coisas muito loucas, né? Da Hillsong, eu sei de 94 até 2010, todos os anos e todos os discos, os nomes. Esse cara é uma enciclopédia. Em 2000 eles lançaram um disco chamado For This Cause. É uma capa amarela, meio verde. Aí meu amigo conseguiu baixar faixa por faixa e montar o disco. Mas era um disco que a gente fazia o rótulo, a gente imprimia o rótulo, colava e tal. Aí a gente começou. Aí nisso, um amigo, a minha prima morava em Portugal. E o pastor dela, uma igreja grande em Portugal, ele era amigo do Brian Houston, fundador da Hillsong. Uau. E ele foi numa conferência da Hillsong. Ele sabendo que eu gostava. Ele comprou um disco de 2001 da Hillsong, que é o You Are My World, que tem aquela Worthy is the Lamb, seated on the throne. Faixa número 11 desse disco. Aí ele trouxe o disco e ele trouxe pra ela, e ela me deu um folheto, uma brochura da Hillsong College. E falou pra ela, eles têm uma faculdade lá pra louvor e adoração. Fala pro Renato. Uau. Aí eu fiquei maluco. Com 17 anos, eu fiquei... Só que eu tinha um problema, não tinha dinheiro. Aí era eu falava o sonho assim, de todo mundo, aí eu falava, né? Ir pra Deus. Sydney. Então, nessa época não era nem um sonho de ninguém, porque ninguém sabia que existia isso. Depois tava virou um negócio meio na... Acho que tinha sim. 2002? 2002? Não sei. Aí Não vou me entregar, não. A gente se conheceu em 2005, acho. Aí ela falou, que tal? Aí eu peguei e falei assim, não, Deus vai querer me mandar tal. Tava no terceiro ano. Aí eu falei assim, vou tirar passaporte. Paguei, tirei e tal. Só que não rolou nada, não aconteceu nada. Eu fiquei muito frustrado. Falei, e aí eu não queria ir pra faculdade, acabei indo pra faculdade. Eu fiz vestibular, eu fiz jornalismo um ano. Olha, No que final, interessante. Eu também fiz jornalismo. E aí eu falei assim, não, esse lugar tá muito... acho que eu não vou aguentar, vou pra música. E aí foi quando eu já emendei. Que legal. Eu tenho certeza que se eu não fosse pastor, não trabalhasse com o ministério, eu seria jornalista. Embora no ministério eu trabalho com coisas... Eu faço, né, eu tenho podcast, escrevo livro, já trabalhei com produção de programa. Ajuda muito, né? Ajuda pra mim, muito. assim, muitas coisas me ajudam. Muito. Tô trabalhando num documentário agora. Então, assim, eu tenho muita ligação com essa área de produção de conteúdo e tudo. E também mudou muito, né? O jornalismo em 2002 era uma outra visão, hoje é outra vida, né? Sim. Naquela época era ou trabalhar em revista, ou trabalhar em TV, ou trabalhar em jornal. E era ou rádio. tudo mais sério, né? Hoje... Empresa, né? Outras coisas. E aí, eu fui para Piracicaba, estudei na Unimep, a metodista de Piracicaba. No final daquele ano, eu lembro que eu estava um dia no laboratório de informática da faculdade. Ninguém tinha computador, né? Era só na internet, na faculdade. Eu entrei no site do Diante do Trono por algum motivo, acho que eu fui pegar alguma cifra, alguma coisa.
E era novembro de 2003. E aí piscou pra mim lá um pop-up assim, falando do Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, que eles iam abrir em 2004. Aí eu fiquei maluco. Eu fiquei tão doido naquele dia que eu esqueci tudo na faculdade. Eu deixei tudo lá. Minha mochila com fichário, ficou tudo lá. Eu saí, quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, cadê minhas coisas? Ficou tudo lá no laboratório. Aí eu falei, como é que eu vou falar pro meu pai e pra minha mãe que eu quero largar a faculdade pra ir pro seminário? Meu Deus. Fiquei um mês guardando isso pra mim. Aí quando chegou em janeiro, porque eu não vou contar aqui porque a história é longa, pra eu ir pra faculdade eu tive uma palavra de Deus, uma confirmação de Deus que era pra eu estar lá. Porque eu fiquei tão triste que eu não ia pra Hilson, que Deus falou, tem que mandar uma palavra pra esse menino aqui pra ele entender que tá tudo bem. Uhum. Depois eu entendi, né? O CTMDT não existia. Precisou de um ano para existir, para poder... E aí, eu falei pro meu pai e minha mãe, eles falaram, não, larga, vai. Aí eu falei, não é assim. Também Deus mandou ir para a faculdade, eu tenho que ter uma palavra de Deus para sair. Enfim, o processo é longo. Depois de um mês, nós ficamos um mês orando e jejuando em família. E aí, Deus confirmou que era pra gente, de uma maneira muito linda, muito especial, para ir para Belo Horizonte. E aí, no dia 27 de fevereiro, agora fez 20 anos, de 2004, Caramba. eu tava lá na primeira aula A aula primeira foi dia 1º de março. Olha. A gente chegou no dia 27 de fevereiro para arrumar as coisas, guardar o quarto e tal. E participei da primeira turma do CTMDT, na área de louvor e adoração. E aí, em 2005, quando eu me formei, minha mãe falava assim, o que você vai ser quando você se formar? Eu falava, mãe, não sei exatamente. Não sei exatamente, porque não é pelo MEC, não tem diploma, é um diploma que não vale nada, assim, teoricamente, não vale nada. Falei, sei lá, ela falou, você vai voltar? Falei, não sei. E como as coisas vão ser... Deus tinha dado uma palavra para ela, que ela, enfim, quando eu fui embora, ela ficou muito triste. Deus tinha dado uma palavra para ela que ele ia cuidar de mim, mas que eu nunca mais ia voltar para casa. Nossa. Mas que era para ela não se preocupar que... Mas pra mãe, né? Que eu estaria... Então ela ficava nessa, como é que vai ser e tal. No dia da minha formatura, eu fui pegar meu diploma, a Ana Paula falou para mim assim, não vai embora amanhã que meu pai quer falar com você. Aí eu falei, como assim não vai embora? Minhas malas estão tudo arrumadas, meus pais vão embora. Ela falou, se você puder, fica, meu pai quer conversar com você. Ela falou, depois a gente conversa. Aí eu voltei pro banco com a cara assim, meio estatelada, assim, meio assim. O que tá acontecendo? E aí foi isso, eu fiquei, meus pais voltaram com as minhas coisas de carro, eu fiquei para voltar de ônibus depois. E aí eu recebi um convite do pastor Márcio, o pastor Márcio falou para mim assim, filho, eu quero que você trabalhe no CTMDT, mas é o seguinte, a gente não tem salário para te dar. Eu tenho comida e lugar para dormir. Se Deus falar para você que é para aceitar, você aceita. Se falar que não, você não aceita. Fiquei mais 6 anos trabalhando no CTMDT e trabalhei liderança de louvor junto com a Ana, trabalhei história da música cristã contemporânea no Brasil, que foi quando eu comecei todo esse conteúdo, de colocar esse conhecimento de uma forma organizada. Sim. E pensar nessas coisas. Enfim, trabalhei na montagem de um currículo novo. Foi uma época muito legal. Caramba. Aí em 2012 vim para São Paulo, falei, quero ser um teólogo sério. Não quero mais só trabalhar com louvor e adoração. Aí fui fazer teologia sistemática no Andrew Jumper da Presteriana, lá com o reverendo Heber Carlos Campos, pai, o Heber Filho, o Heber Júnior, a Felipe Fontes, a galera assim, Mauro Meister. Mas aí, quando eu cheguei lá, o Heber Júnior falou pra mim, você vai escrever a sua dissertação sobre música cristã. Eu falei, pô, eu não quero fugir desse assunto. Ele falou, não, você não vai fugir, porque você é a sua cara. Isso aí era graduação de teologia? Era mestrado. Mestrado. Eu já tinha feito uma graduação em convalidação com o CTMDT, eu peguei mais um ano e consegui o diploma. De teologia. Ah, que legal. Aí eu fiz a mestrado em teologia no Andrew Jumper, aí eu entendi, sabe? Nessa época eu já tinha entendido. Falei, tá bom, Deus, o senhor não quer que... O senhor quer me usar nessa área, eu vou aceitar isso e tá tudo bem. E eu falei, então eu vou me dedicar o máximo que possível. E aí depois eu emendei esse mestrado na PUC, em liturgia, para estudar essa evolução do culto, linkando com essa ideia do movimento de louvor e adoração e tudo. E essa tem sido a jornada, assim. Então, desde 2006, quando eu comecei a trabalhar no CTMDT, a gente tinha gravado um álbum pelo CTMDT, chamava Viver Pra Ti. Tinha a Marine Friesen, tinha enfim, tinha uma galera lá, o Vinícius, que depois foi tecladista do Diante do Trono, o Gaúcho, que foi baterista da Nívea, do Diante do Trono. E a gente começou a viajar, esse CD fez muito sucesso. Não era eu lembro desse CD, eu quero viver por ti, Jesus, por causa Sim, mas ele era com o nome, não era do Adoração e Adoradores? Não, esse do Adoração e Adoradores também era dessa época, mas o do CTM era do seminário. Era? E saía com o selo Diante do Trono, mas saía CTMDT. E a gente começou... Aí eu comecei... Então a banda ia tocar,
E eu ia pregar, ou ia dar oficina, e falar sobre o coração do artista, caráter do... Não sei o que lá. Aí isso começou. E aí os convites começaram a chegar, e tinha uma época da minha vida que eu, todo final de semana, eu viajava para dar treinamento, seminário, tal. E aí eu comecei a entender que eu amava essa área de ensino. Amava essa área de ensino e falei, então tá bom, na área de ensino de adoração, existe uma carência muito grande. Porque gente boa para fazer, tem muita. Eu sou nada, tem gente milhões de vezes melhor. Mas na área de ensino, alguém que consiga organizar, pensar, existia uma carência muito grande. E aí eu falei, tá bom, senhor, então vamos nessa jornada e tem sido bem legal, assim, tem sido assim. Eu já perdi as contas, quantos lugares, né, os estados, quase todos do Brasil, igrejas, assim, variadas, então, assim, de pequena, grande, apostólica, presbiteriana, luterana, wesleyana, sabe? A gente já passou, assim, tô tentando servir. E aí, só Cuiaca, a mesma coisa aqui em São Paulo, né? Eu trabalhei com uma sala na Adoração Adoradores, aqui no IACA, então é um trabalho interdenominacional, tá fazendo 10 anos. Uau. De formação de líderes de louvor, de, sabe, juntar pessoas diferentes. No meu podcast eu faço isso. Tem um episódio que a gente fala sobre os ministérios, os 5 ministérios de Efésios 4, ligados ao líder de louvor. Aí um dos episódios eu falo sobre o líder de louvor profeta. Aí tá o João Alexandre com a Nívia Soares. Aí o pessoal fala, nossa, nunca imaginei ouvir os dois juntos, assim. A Nívia é super fã do João, cresceu ouvindo as coisas do João. Mas assim, é muito louco, porque aí você vai unindo essas pessoas, tentando caminhar numa forma que traga um equilíbrio para a igreja, que hoje a gente vive, né, com tanto extremismo, né, tanta coisa acontecendo, tanta briga, ou é isso, ou é aquilo, ou é parede preta, ou é hino sem instrumento, ou canta isso, ou não canta aquilo, que eu acho que quando a gente busca um centro, um equilíbrio, isso ajuda todo mundo, né? Abençoa todo. Então é um pouco, resumindo, é mais ou menos isso. Desculpa me alongar tanto. Não, mas muito bom. Agora, pra gente, né, entrando nesse assunto, como que você entende, assim, eu acho que até você já adiantou um pouco, a gente vive uma grande diversidade, né, nessa área musical, dentro das igrejas, e nisso acontece o que você disse. Eu acho que é muito preconceito, né? De um lado e de outro. Isaac, você sabe que eu acho que a gente vive uma diversidade e de uma forma muito louca, muito paradoxal, a gente vive uma uniformidade também. Se você parar pra pensar nos anos 90, o mundo era menor pra gente. A gente não tinha acesso... Eu até falo isso sempre, né, Oday, que é o seguinte... Se pegar quem era de igreja nos anos 90, final dos anos 80... A possibilidade do repertório ser igual é gigantesca. Então você canta algumas músicas, todo mundo sabe. Todo mundo conhece. Aí você fala, porque essas pessoas eram maravilhosas? Eram, mas além de tudo, só tinha aquilo. Então, ou você cantava aquilo, ou você não cantava nada, porque só tinham eles. Exatamente. Não tinha CD importado. CD importado era uma coisa... Esses dias eu perguntei pro Azaf, isso é uma outra coisa muito louca, né? Porque quando eu era adolescente, a líder do nosso ministério recebeu uma palavra, ela me deu uma palavra. Ela falou, Deus me disse que um dia você vai trabalhar com essas pessoas que você admira. E isso pra mim não fazia o menor sentido. Caramba. E hoje eu trabalho com essa... E é muito louco, eu falo pro Azaf, um dia a gente tava no congresso do Diante do Trono e eu dei carona pro Ademar e a gente sentou assim, ele não queria pegar a van, que era muito cedo. Aí eu fui no meu carro mais tarde, ele foi comigo. Aí nós chegamos, sentamos nós dois, aí eu sentei sentou o Ademar aqui, aí veio o Azaf, sentou aqui. Então eu fiquei no meio. Aí eu peguei e fiz até um Reels, assim, filmando assim, tipo assim, aqui, Ademar. Na minha cabeça isso me buga. Cara. Eu falo pra eles, tem essas pessoas que eu conheço, que eu convivo, que eu trabalho com, mas tem aqueles caras que são meus ídolos da infância, que eu não sei, eu nunca imaginei isso. Sim. É muito louco. Guilherme Quer é isso, na minha cabeça, Vencedores por Cristo é isso. Então é muito doido. Mas... Porque quando saía dos inários, né, da harpa, né, eram eles, Eram eles. Então assim, você fala assim, não, então você cantava Azaf, por quê? Só tinha ele. Você cantaria, só tinha esse... Era um disco do Azaf a cada ano, um disco do Ademar, sei lá quanto tempo. O Ademar demorava um pouco mais pra gravar. Coinonia depois. Sim. E aí eu até brinco, você cantava a música que você mais gostava, aí depois você cantava a segunda que você mais gostava. No final você cantava o disco inteiro, porque... Bom, eu não tive muito isso, né? Porque na minha época era só a harpa cristã. Ou era a harpa cristã. Aí depois a gente começou... Você cresceu na Assembleia? Assembleia do Belém. A Assembleia é muito diferente. Tradicional até... Eu participei esses dias do podcast lá do Dizascope, o Douglas falou justamente isso pra mim. Ele falou, cara, isso que você tá falando pra mim não faz muito sentido, porque na Assembleia era muito diferente.
Mas igrejas batistas, metodistas, Aí depois que eles começaram a colocar uns corinhos, né? Eram chamados de corinhos, né? Os hinos da Demar de Campos. De vez em quando aparecia nessas novas harpas. Né? Depois que começaram a introduzir, lá no final da harpa, aí a gente cantava para tirar oferta, né? Mas era, assim, muito moderno. Pra mim, nessa época, era muito moderno. Nas igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, era mais ou menos esse processo. Então, tinha essas... Porque o que acontece? Se vocês me permitirem, eu vou fazer aqui uma coisa. O que acontece? Dá uma aula pra nós. Primeiro é o seguinte, a forma da igreja cultuar mudou muito nos últimos 70, 60 anos. Muito. E mudou muito por causa da música. Tem um especialista em liturgia que eu li uma vez, que ele disse que a igreja mudou mais da década de 1960 para cá do que em 1000 anos antes. Meu Deus. Pensa que loucura. O mundo tecnologicamente mudou muito. É verdade. Tem um autor que tem um livro em inglês chamado From the City to the Garden, né? From the Garden to the City, do jardim até a cidade, que ele fala sobre uma visão teológica sobre a tecnologia. Aí ele fala o seguinte... Cara, que legal. Muito louco. Ele fala uma coisa seguinte. Ele diz... O mundo de Abraão da Bíblia, de Ur, e o Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, era mais parecido entre eles do que de Lincoln até nós. Cara, nós estamos falando de Abraão 5.000 anos atrás. O Lincoln viveu em 1700 e pouco, se não me falha a memória. Então, ele está dizendo, 1700, 1800 talvez, ele fala, é mais parecido com o Abraão 5.000 anos atrás do que com o nosso mundo hoje. Porque o mundo... Pensa na nossa infância, a gente tá falando aqui, gente... 300 anos. Parece, um adolescente escutando a gente hoje fala assim, que mundo era esse? Verdade. Que loucura é essa? Em 30 anos, né? A gente já viu uma mudança gigante. Completamente. Cara, até 2012 a gente não tinha WhatsApp. Hoje a gente não consegue conceber a nossa vida sem WhatsApp. O WhatsApp sai do ar lá, né? Enfim, ninguém mais conversa, assim, não tem essa ligação. Liga pra pessoa? Não. Hoje é falta de educação você ligar pra pessoa. É verdade. A pessoa fala, posso estranha, ligar? né? Você fala assim, pra quê? Né? Então é doideira, assim. Então, assim, tem mudado muito rápido. Sim. E aí, o que acontece? Toda mudança tecnológica, ela causa mudança em nós mesmos. Semana passada eu participei de uma live com um autor que eu gosto muito. Alguns livros dele estão sendo publicados em português. Ele chama Andy Crouch. A Mundo Cristão publicou um livro dele chamado Quando Eu Sou Fraco, É Que Eu Sou Forte. A Ezion, lá da Presteriana de Pinheiros, publicou um chamado A Vida Que Buscamos. Esse é maravilhoso. E ele fala um negócio, eu participei de uma live com ele falou na live e falou, eu traduzi a live, e ele fala no livro. A tecnologia nos dá superpoderes. Mas, ao mesmo tempo, ela nos torna subdesenvolvidos em outras coisas. E se a gente parar pra pensar, isso é muito louco. Porque a gente começou a ficar preguiçoso pra muita coisa. A gente, antigamente, sabia telefone de um monte de gente de cor. Hoje, a gente não sabe nem da esposa do marido. Não sabe. E se perguntar pros nossos filhos, né? Endereço. Você fala assim, porque antigamente, ou você sabia, ou você sabia. Como é que chega? Você vira na primeira rua, você vira não sei o quê. Tem lugar que a gente vai 10 vezes, se você não puser no Waze, você não chega. Você não presta atenção no lugar. Né? Então, assim, é uma doideira. Então, a igreja mudou muito o jeito de cultuar. Sim. Na Assembleia, de novo, um pouco menos, porque a Assembleia tinha uma liturgia particular, que sempre foi muito... mais fechada, né? Para a Assembleia se render para essa ideia de louvor e adoração, demorou muitos anos. E eu acredito que ainda, né, tá numa transição. Não tem um momento, ainda tem a orquestra. Que ainda é a tradição, a oportunidade, o culto do improviso. Eu queria que o irmão viesse trazer um testemunho. Hoje deve tá colocando grupo da mocidade, o conjunto da mocidade, o conjunto das irmãs, das senhoras, as orquestras. Então é uma outra realidade. Sim. Mas nas igrejas outras que não as Assembleias de Deus e as pentecostais, a realidade era essa. Então o que acontece? O culto era feito desde o século XVIII, quando chegou no Brasil, era feito prelúdio, o instrumento era piano. O instrumento que Deus ama, para essas pessoas, é piano. Aí era prelúdio, leitura bíblica, chamada leitura responsiva, que era aquela coisa, o dirigente lê uma versículo, o outro... E eu sempre brinco, né? Quando cada um tinha sua Bíblia impressa, era uma confusão, porque eram umas versões diferentes. E era cada um lendo de um jeito, no final se achava. Hoje que a gente pode projetar na mesma versão para todo mundo ler, mas muito tempo atrás quase que não tinha muitas versões também, né? Mas tinha corrigida, atualizada, depois surgiu a NTLH e tal, começa lá. Aí, oração.
Aí era confissão, e sempre nesses blocos, leitura bíblica, oração, hino. Então, confissão, leitura de confissão, oração de confissão, hino de confissão. Ações de graças pelo perdão, leitura de ações de graças, oração de ações de graças, hino de ações de graças. Então não tinha um momento de louvor e o culto era todo picotado nessa leitura, oração, nessa tríade. Sim. Essa era a coisa. O que acontece? Não sei se vocês chegaram a ver um filme lá na HBO Max, agora chama só Max. Já mudou também, tá vendo? Em um mês mudou o negócio. Que é Jesus Revolution. Vocês chegaram a ver Ainda não. Cara, queremos esse filme é com um cara que faz Jesus no The Chosen. Sim. Mas ele não é Jesus no filme. Me Ele conta. é um evangelista que existiu, é uma história real, Sim. chamado Lonnie Frisbee. Esse cara era um hippie que se converte. É que assim, resumindo a obra. O mundo vem do pós-guerra. Há uma revolução cultural imensa nos Estados Unidos nos anos 50. O surgimento do rock and roll, que é um país totalmente segregado entre negros e brancos. A coisa terrível que a coisa era. Até hoje é difícil, mas na época era bem terrível. pior, né? Bem pior, né? E a música unificou. Era o folk dos brancos com o gospel dos negros. O gospel da Aretha Franklin, aquele gospel. Tigão. Do Ray Charles. Aí surge o rock and roll, que é a música pro jovem. O rock and roll é a junção Do desses folk dois? americano, que é tipo um nunca- caipira, uma Sim. música sertaneja americana, com o gospel dos negros. Então tem a sujeira da música negra, aquela né, dos melismas, das notas tortas, que é do jazz, da coisa, com aquela coisa meio do violão, do Compassado, toque, né? a batida do folk americano. Aí surge essa coisa, que era uma música considerada uma música de gente de cor. Tem um filme com John Travolta. O John Travolta faz a mãe daquela Amanda Bynes, que era até uma atriz, ela sumiu até, da Disney. Ele é a mãe, ele faz a mãe. Nossa. Aí ela tá assistindo na televisão, a televisão tava começando. Ela tá assistindo na televisão o programa de rock, só tem gente branca na televisão. Imagina que ia ter gente negra, não podia. Não podia. Aí a mãe fala, desliga isso aí, que é o John Travolta, desliga isso aí, que isso aí é música de gente de cor. Só tinha branco fazendo, mas a música era considerada de gente de cor. Olha. Então houve um preconceito. Quem consegue transcender isso é o Elvis Presley, que também tem um filme agora, é muito Sim, legal o sim. filme, que é a ideia, ele vende... O Elvis era um cara simples, humilde, que nunca estudou muito, que era ele é bronco, Teve esse assim. contato com a igreja, Era né? da igreja, nas campanhas de evangelismo, de cruzadas evangelísticas, os pregadores itinerantes, e de repente ele consegue misturar tudo, estoura e vira o que virou. Então tava uma evolução. Aí veio a Guerra do Vietnã. Eu até falo no This Is Us, a série This Is Us mostra muito isso, né? Os jovens não entendem, porque já passaram pela Segunda Guerra, perderam o pai, perderam o irmão mais velho, perderam o primo, perderam o tio. Os Estados Unidos venceram a guerra, mas muita gente morreu, né? Muita gente morreu. Aí os Estados Unidos se envolvem na Guerra do Vietnã. Aí os caras falam, pô, outra guerra não, pra que essa guerra? Porque uma, tudo bem, o Hitler tá acabando com o mundo. É. Se os Estados Unidos não entram na guerra, o mundo, meu Deus, só Deus sabe o que aconteceria. Na do Vietnã não tem muita explicação. Aí os caras começam, a gente não quer guerra, a gente não quer guerra, não quer guerra. Aí no meio dessa história vem os Beatles. Os Beatles surgem na Inglaterra, só que para acontecer só tinha que acontecer nos Estados Unidos. Eles vêm fazer uma turnê nos Estados Unidos em 1967. Só que junto eles trazem um guru indiano, que eles conheceram numa das viagens. E esse cara começava a dar chá psicodélico para eles. E começou a falar coisas budistas, panteístas, da visão oriental. E o Paul McCartney e o John Lennon, principalmente os dois, eles eram muito inteligentes. O Paul McCartney ainda é muito inteligente. Acima muito da média. O Elvis era um cara bronco, não tinha educação. Educação no sentido formal, né? Esses caras eram inteligentes. Então, quando eles davam entrevista, eles começaram a botar esse guru indiano para falar. E começaram a vender essa ideia de que, olha, os orientais, eles enxergam uma espiritualidade que a gente não enxerga. O que aconteceu? Os Estados Unidos compraram esse pacote, que foi conhecido como Nova Era, New Age. Que é essa visão de mundo panteísta, que Deus é tudo, Deus está em tudo, Deus é uma energia e tal, com drogas. Hollywood comprou esse pacote, a Shirley MacLaine, aquela atriz famosa, eles comprou tudo. Só que tinha uma visão espiritual junto, que era a ideia de que nós vamos passar. Eles falavam, né, que Júpiter e Netuno iam se. Júpiter e Saturno iriam se alinhar e ia surgir uma nova era astral sobre o mundo, que é chamada Era de Aquários. Então, eles diziam, a gente até agora viveu esse tanto de guerra,
Mas agora, quando os planetas se alinharem, a gente vai entrar numa era de desenvolvimento, de paz. Os crentes olharam para tudo isso e falaram, isso aí tem... Mas isso aí tem a ver com a volta de Jesus, porque Israel voltou a ser Estado em 1948. Aí os dispensacionalistas, né, que acreditam no arrebatamento, a tribulação, daquele deixados para trás, ficaram doidos, falaram, é agora. Aí começaram, nós somos a última geração, é a volta de Jesus e tal, 70 anos, a última geração, tal, que acabou em 2018 também, por sinal. E agora estão com outros argumentos, porque... Agora estão indo até 80 anos. Vamos esticando a geração, vamos ver o que vai dar e tal. E aí, os hippies olham e falam assim, não, isso aqui é uma nova... O que acontece? Deus, no meio de tudo isso, resolve fazer um avivamento. E um avivamento no meio dos hippies. Uau. Aí, esses caras tão loucos, surtados, drogados, começam a ter experiência com Jesus, com Deus. Isso mostra no filme? Mostra. E aí, o Lonnie Frisbee é um desses caras que chega... Porque o que acontece? Tinha um pastor... classe média, branco, pastor medíocre no bom sentido, assim, médio. Ele não ficava mais que 2 anos numa igreja. Ele chamava Chuck Smith. Ele tinha 2 anos de sermão no arquivo. Então ele trocava de igreja, ele começava do zero. E ia até... Aí nessa igreja que ele estava, ele começou a ter um problema, porque ele acabou o arquivo dele e não mandaram ele embora. Ele falou, o que eu vou pregar agora? Aí ele decide, alguém fala para ele assim, você sabia que é uma prática da igreja protestante antiga pregar livros da Bíblia inteiros? Tipo, que é a chamada pregação expositiva sequencial. Você prega lá, sei lá, Hebreus 1, Hebreus 2, Hebreus 3. Aí ele falou, Calvino falava isso. Vou fazer isso. E ele se tornou um grande pregador. Grandíssimo pregador. Uau. Esse cara, só que ele era classe média, igreja pequenininha. A mulher um dia falou para ele assim, tem muito hippie na rua. Eles moravam na Califórnia. Muito hippie dormindo na rua, muita gente sem casa, os chamados homeless, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Ele falou, essas pessoas estão aí porque querem. Eu nem sei o que falar com esses caras. Aí a filha no banco de trás falou assim, meu namorado tem um amigo que é hippie. E é convertido. Se quiser, eu levo ele lá em casa. Quem era? Era o Lonnie Frisbee. Que era esse cara que havia se convertido, mas ele era tão doido que quando ele se converteu, ele achava que Jesus era um ET que tinha se manifestado para ensinar a verdade para a humanidade. Aí ele fala pro Chuck Smith, eu preciso de você, mas você precisa entender a nossa geração para falar para a nossa geração. Aí ele fala, eu posso te ensinar o que o meu povo pensa e você me ensina o que a Bíblia diz. Caramba. Então ali surge uma amizade espiritual de 2 caras completamente diferentes, só que aí imagina, uma igreja de classe média, branca, os hippies começam a chegar, descalço, sujo, cabelão, roupa suja. A igreja, no primeiro domingo eles falam, está sujando nosso carpete. Aí no segundo domingo ele vai lá e limpa, fica na porta da igreja, o Chuck Smith, limpando o pé de todo mundo que entra. Aí no terceiro domingo ele manda tirar o carpete. E fala, aqui nessa igreja é mais importante as pessoas do que o carpete. Uau. Só que esses caras ouviam Janis Joplin, Jimi Hendrix, Bob Marley. Você acha que esses caras vão querer cantar Se da Vida Vagas Procelosas São? Pra cantar, sabe? Não canta ainda. Não quer. Esses caras querem cantar pra fugir, Jesus. né? Eles tinham pavor de igreja. Então eles queriam cantar do jeito que a igreja julgava eles. Às vezes a maioria foi criado numa igreja. Muitos, né? Muitos, eu quero uma igreja protestante. Só que aquilo era uma religiosidade. Então eles não queriam igreja. Então eles se reuniam na praia, na Califórnia, nas cafeterias, nas universidades. Só que a gente não está falando de 10 jovens. A gente está falando de milhares, de dezenas de milhares de jovens que começaram a se converter assim. E as praias, né, começaram... As pessoas começaram a batizar na praia. Começaram a usar. Era uma loucura. A Calvary Chapel teve que fechar a igreja e abrir uma tenda de circo. Uma lona de circo para poder caber as pessoas. Essa é a igreja? Essa é a igreja que virou o epicentro desse avivamento. E esses jovens começaram a falar assim, a gente quer cantar para Jesus, só que a gente não quer falar How Great Thou Art. É muito formal, eu quero falar Father, I Love You. E eles começam a gravar. E as músicas começam a... Que aí são os verdadeiros corinhos. A gente usa corinhos. Vamos traduzir aí para quem não entende, né? Tipo assim, o How Great Thou Art quão grande é o Senhor. Mas é uma coisa até mais... Tu és, né? Tu és, aquela coisa bem assim... Pai, eu te amo. Pai, eu te amo, não. Coisa mais direta. Ele fala, eu te amo. Pensa em hino. Hino não tem um hino que fala eu amo, Senhor. Eu te quero. Tem hino que fala isso? Não tem. Verdade, eu nunca tinha
Não tem. Os hinos transmitem a transcendência de Deus, a grandeza de Deus, né? Ao Deus de Abraão. Lindos, maravilhosos. Louvai dos Tinha um hino que eu morria de medo quando era criança, que começava, que era aquele as ondas do manana, gênio do mal, nananana, né? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Aí quando começava esse coro, assim, as ondas atendem ao meu mandar. No sossegar, mas o hino ficava ali, desesperador, né? Alguma coisa vai acontecer. Agora essas músicas que falam assim, eu te amo, eu te quero. E aí esses jovens começaram a usar o violão e começaram a falar: Father, I love you, I praise and adore you. Glorify your name in all the earth. Tá até em português, né? Glórias ao teu nome, glórias ao teu nome. Muito bonito. Cara, aí você fala... E assim, várias músicas dessa época, você não sabe quem fez. Porque era assim, tava uma rodinha aqui, surgia, o outro cantava, o outro cantava, o outro cantava, o outro cantava. Saia cantando, hein? Tem uma música que Vencedores por Cristo gravou no Louvor 2, que chama Hosana. Fala, Hosana, Hosana ao rei, com brados de vitória, nananana. Aí, com ramos de alegria... Eu esqueci a letra, mas o coro fala, Hosana, Hosana ao rei. E tá lá, Azaf Borba. Aí um dia eu falei pro Azaf assim, Azaf, essa música é sua. Ele falou assim, essa música não é minha. Aí eu falei, ué, mas no disco do Vencedores tá lá, 1980, 1980, tá lá, Hosana, Azaf Borba. Ele falou assim, é como a equipe de Vencedores foi pro Sul e me ouviu cantando e puseram. Aí eu falei, mas de quem que é essa música? Ele falou, não tenho a menor ideia. Ouvi numa vigília, comecei a cantar, espalhou pelo Brasil. Vencedores gravou. Não foi nem ele que fez a versão? Ele não é versão, ele não sabe quem fez, quem compôs a música. Caramba. Porque era isso. Deve ter surgido de alguém. Época, não é que nem hoje, que você já tem direito autoral, já sai com todo mundo, tal. Naquela época ninguém sabia. Nada. Chegou uma época na música brasileira, cristã, que o pessoal queria não saber, porque aí se eu não sei quem compôs, eu não sei pra quem pagar, né? Vou falar. Aí era pilantragem. Então, tipo assim... não precisa saber quem compôs. E tem muito, né, que a gente... Tem muitas músicas que a gente vê aí, e aí, de repente, você tá lá nos Estados Unidos, aí você escuta, olha, achei que você... Se a gente entrar nesse assunto, eu vou acabar com a infância de muita gente. Grande é o Senhor, do Ademar de Campos, versão. Great is the Lord and worthy of all praise. Olha isso. Ele é exaltado, versão. He's exalted the King. Feita pela Twyla Paris. A versão no Brasil é feita pela Alda Célia e pelo Bené Gomes. Olha aí o Ademar foi em Goiânia, ouviu eles cantando, pediu pra gravar e se tornou uma música importantíssima. O Azaf gravou Celebrate Jesus, Celebrate. Celebrar é Cristo, celebrar é versão. Se você pegar... Já tá estragando. Vencedores por Cristo gravou um monte de versão. E o legal é que tem muita gente que briga assim, não, porque hoje em dia só canta versão e não tem noção. Eu sempre falo isso, até o corte do meu podcast do Jesus Cop é isso aí. É isso aí. Porque eu falo assim, as pessoas falam, a gente só canta versão. Os hinários... E na harpa, tudo versão. Quantos hinos brasileiros tinha na harpa? Pouquíssimos. No hinário evangélico, pouquíssimos. Sim. E os que tem em português são feitos, na sua maioria, por missionários americanos que moravam no Brasil e faziam em português. Eles mesmos que tem algumas melodias que nem são cristãs. Nem são cristãs, são melodias populares da época que eles usavam para... O Glória, Glória, Aleluia, por exemplo, é uma música militar americana. Né? E eles colocaram no Glory, Glory, Hallelujah, que tem a ver com hino, com tudo. Esses dias eu faço artes cênicas, né? Eu estava estudando uma música para musicais, um jazz, e daqui a pouco, e assim, bem antigo, daqui a pouco eu falei... Mas eu conheço essa melodia. Você vai ver, tava no hinário. Tem. Eu cantaria. Não, e assim, o Vencedores, por exemplo... Pai de amor, gosto tanto de ti. Versão. Aí você pega, então se verá o filho do homem vindo sobre a versão. Então tem muita versão. E desde sempre. E maravilhoso, ótimo, incrível, eu acho fantástico. Boas versões. O Ademar é um versionista, assim. O Ademar sabe capturar. Eu falo, isso é um dom. É mais difícil que compor. Porque você está compondo em cima da composição de outro. Verdade. A Ana Paula faz versões brilhantes, maravilhosas. Eu costumo dizer que eu detesto as versões... Desculpa, eu detesto as versões da Aline Barros. A Aline tem o poder de acabar com as músicas. Coitada, assim, mas... Nossa, são muito ruins as versões dela. Mas é ela que faz, será? Não sei, mas quem faz pra ela, nossa, é muito ruim.
Mas a Ana faz versões muito lindas. A Ana tem... Eu falo, o Fabiano da Vineyard, por exemplo, você escuta Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz. Cara, essa música parece que foi feita em português. Aí você escuta... A original é do Jeremy Riddle, né? O Jeremy Riddle que fez. Chama Sweetly Broken. Você escuta em inglês, parece que ele traduziu mal do português. Você fala assim, essa música foi feita em português, não é possível. Que em inglês ela é toda torta. Aí você fala, em português é tão bonita. Encaixou. E Entendeu? também tem aquela, abra os olhos do meu coração, né? Paul Baloche, Open the eyes of my heart, Lord. Também foram fiel mais na letra. O David fez uma versão bem ruim. Ele faz, abra os olhos do meu coração. Isso não existe no inglês. Open the eyes of my heart. Aquele que segurar a letra, né? Eu conheço o Robin, que é o regente da Lagoinha há 45 anos. O Robin tem uma versão que ele cantava com o chamar que é assim: abra, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Que ele manteve exatamente a melodia. E a divisão métrica ali da sílabas, música, né? da sílaba certinho. O David é outro, que faz as versões. A essência da adoração é uma versão muito ruim. É que a gente acostumou com ela. A gente acostumou. Mas se você parar pra pensar, ela não é legal. É muito mais bonita. Muito bom. Então, assim, dá aquela pra fazer. Aperto Quero Estar também é bem diferente, né? Aperto Quero Estar, eles mantiveram a música, mas a única coisa que tem da original é a primeira frase. Draw me close to you, perto quero estar. A partir dali é outra música. O Davi Sasser falou, não gostei disso aqui, não. Vou fazer outra. Não vou fazer outra. Vou fazer outra. Mas assim, só pra gente voltar no... Então, assim, isso faz parte. Assunto, né? Faz parte. Então, quando a gente olha para isso, ali começa esse movimento. Logo depois, eu vou resumir por causa do nosso tempo. Logo depois, vem um movimento chamado das comunidades. Nos Estados Unidos também acontece isso e no Brasil acontece muito, que é o movimento de renovação. As igrejas históricas não aceitam esse movimento de batismo com o Espírito Santo, falar em língua, dente de ouro, questões de sinais, maravilhas, curas. As igrejas históricas repudiam esse movimento, aí essas pessoas ficam fora das igrejas. E todos os lugares, até quadrangular, o Ademar era da quadrangular, foi colocado para fora por causa de uma experiência com o Espírito Santo. Caramba. A Batista era... O fundador da Batista do Povo, reverendo Ernesto Toninho, que faleceu com 102 anos de idade, ele era diretor do Colégio Batista. E aí ele falou, olha, irmãos, eu tive uma experiência... Tá para fora, vai embora. Verdade. A metodista passou por tanto que surge metodista wesleyana, metodista livre, metodista renovada, a presbiteriana renovada, já tinha independente por causa da maçonaria, né? Porque a IPB aceitava a maçonaria, a IPI não aceita a maçonaria. Aí depois a renovada, a Batista virou a Batista Nacional, que é a mais renovada, e a Batista Brasileira, que é a mais tradicional. Então, aí o que acontece? Muitas dessas pessoas falaram, então vamos começar uma reunião lá em casa. E aí, nessa de começar a reunião, começaram a surgir essas igrejas nos lares, que se tornam as comunidades. E essas comunidades tinham a ênfase de o quê? De comunhão. E aí, tipo assim, já que a gente foi mandado embora, vamos fazer um culto mais leve, mais informal, sem aquela formalidade toda. A gente ora quando a gente quer, a gente faz um momento de louvor quando a gente quer, que aí isso nos Estados Unidos já tinha começado, com a Vineyard, o John Wimber, fundador, que veio da Calvary Chapel. Caramba. Ele era músico, muito carismático no sentido dos dons espirituais. Aí o Chuck Smith fala para ele, segue o teu rumo que a gente pensa um pouco diferente, mas Deus te abençoe. Aí ele começa uma vineyard, que é a vineyard mãe, chamada Vineyard Anaheim, na Califórnia. E ali começa o momento de louvor. O John Wimber fala, esse negócio de ficar parando toda hora não funciona. A gente tem que cantar seguido pra gente atingir a intimidade com o Espírito de Deus. Porque aqui tem uma diferença. E essa diferença é muito importante. O cristão tradicional, ele não espera necessariamente ter um encontro com a presença de Deus a cada culto. Ele sabe que a presença de Deus está ali. E para ele isso basta. Deus está aqui. E é isso. O culto é muito uniforme, no sentido assim, começa e termina, você já sabe. Ele é previsível. É lindo, é rico, se é bem feito. É pregado, é uma palavra boa, mas ele é uniforme, ele é previsível. O cristão carismático, ele é ensinado de que ele tem que encontrar a novidade da presença de Deus, chamada presença manifesta de Deus. Exato. E aí ele vem desafiado para onde Deus vai se mover hoje. Então, essa figura do líder de louvor, além da parte musical, ele tem um papel espiritual a partir de agora. De, peraí, onde que Deus está? Né? E aí isso começa na Vineyard, cai na Integrity Music. Caramba! Que aí surge Don Moen, Kent Henry, e aí vem o grande líder de louvor dos anos 90, Ron Kenoly,
que é o cara dos anos 90, com essa ideia de esse líder. Aí tem um backing gigante atrás, uma banda boa atrás, com essa ideia de agora um momento de louvor, com metais, com violino, com back, com coral. Que a gente perdeu isso, vamos falar a verdade? É verdade. O worship é meio triste, né? A gente perdeu essa coisa de... Até as músicas meio pra cima são meio pra baixo. Se a gente comparar com os anos 90, você fala assim, sei lá, você pega... cantamos de alegria. Sim. A gente não tem música assim mais hoje. Esses dias eu fiz um post no Instagram falando dos 30 anos daquele álbum do Daniel de Souza, Frutos do Espírito. Ele cantava assim, o Daniel que fez, recebi um novo coração. É nesse álbum, faz 30 anos. Nesse álbum tem uma música que fala, no arraial do povo de Deus a louvor, com cânticos, com dança e celebração. Cara, isso não existe mais esse tipo de música. Não é saudosismo, não é nada. É só uma constatação. Sim. Worship, o mais alegre do worship é triste pros anos 90. O Cláudio Claro, lá no Rio de Janeiro, na Vida Nova de Irajá, lá com Ezequiel Teixeira, ele cantava, né? Ele já faleceu de câncer, infelizmente. Ele fazia aquela do... Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Videira, 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 vida. Diversidade, coisa brasileira. O Ademar, imagina, um país com preconceito como o Brasil, com ritmos africanos. O crente, que coisa da África não pode, batuque, atabaque, macumba, não sei o quê. O Ademar, que é um negro, grandão, me aparece nos anos 90 cantando... E o pessoal fala, que é isso aí? Aí depois, aquele que... Batida de Olodum, de axé. Beber da água que Cristo... Sim. Assim, aquilo é um escândalo, assim, completo e total. Mas foi até que bem aceito, né? Depois, né? Não foi imediatamente, não? O Ademar até que mais, porque ele já tinha um nome, mas assim, demorou para as igrejas. Deve ter. Até hoje, né? Assim, ainda tem, né? Algumas... Então, assim, foi um processo, sabe? Mas aí, aí as igrejas, as comunidades começam a colocar essas músicas de louvor. E aí eu volto lá no que eu tava falando. Dei toda essa panorama pra gente chegar. Só tinha aquilo. Então, todas as igrejas cantavam aquilo. Era o Ademar, o Asaf, Koinonia. Era isso. Até vi um vídeo essa semana que o Márcio Pereira fez talvez uma das músicas mais cantadas no Brasil desde sempre. Em espírito, em verdade. Cara, essa pra mim é uma das... Que não chama Em Espírito em Verdade essa música, você sabe, né? Essa música chama Meu Prazer. Meu Prazer. Que é um nome errado, né? Eu nem lembrava. Essa eu não conheço em inglês. Não, essa é dele. É feita em português. Do Márcio Pereira, que era do Koinonia. Músicas eu fiz um ranking no Instagram um tempo atrás, que eu falo sobre as maiores músicas feitas no Brasil de Adão, na minha opinião. Pra mim, a número 1 é A Único, do Bené Gomes. O Único não é do Ademar, né? Não é do Bené Gomes, do Koinonia. Foi gravado no primeiro Koinonia, no primeiro Adoração, em 88. A Único que é digno de... E aí o Márcio Pereira faz a Em Espírito e Verdade, pra mim, a número 3. A número 2 é do Asaf, que é Jesus em Tua Presença. Bom. Mas aí, eles puseram... O Márcio Pereira botou um vídeo da gravação do álbum do Koinonia 1 em 88. Eu queria que vocês... Depois vocês olham lá no... É uma coisa assim... Eles estão no apartamento de algum irmão. Tá o Asaf com um equipamento assim, trazido lá do sul. Tem um colchão na parede. Com cobertor pra acústica. E eles estão lá cantando. E o Asaf bravo. O Asaf é bravo, né? O Asaf bravo lá. O Asaf é um amor, mas ao mesmo tempo ele é bravo. Aí ele fala, eles estão cantando errado. Aí ele fica sobrando não sei o que lá. E eles estão gravando aquela... Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Eu sempre falo, nos anos 80, se você pegar começo dos anos 90... Nossas músicas todas eram na primeira pessoa do plural. Estamos, queremos o teu nome. Né? A Renascer cantava, né? Edifica em mim. Só que fala, pra louvor de tua glória, vem, Senhor, escrever através da nossa vida. Né? Eles sempre no mesmo coletivo, disco, né? Somos tua igreja reunida aqui. O Koinonia, muita música de comunhão. Né? A Aliança do Senhor. Aí depois o Daniel de Souza logo veio com Recebi um novo coração do Pai. Aí a gente canta o Asaf, somos um corpo em Cristo, aleluia. Porque essa era a realidade da igreja. A gente quer viver essa comunhão. A gente quer viver junto, a gente quer viver essa unidade em Cristo. Nós. Fruto da nossa época é esse individualismo, essa coisa toda. Mas nessa mudança, o culto foi esvaziado de muita coisa. Aí o que a gente acontece? Vem passando. A gente chega hoje com o culto na presbiteriana, na batista, na metodista, na qualquer um. É a mesma coisa. Tem 2 blocos. Louvor, palavra. Se é church mais
o louvor é maior, a palavra é menor. Se é uma igreja mais reformada, o louvor é menor, a palavra é maior. E a gente briga para onde colocar 3 coisas, né? Crianças, avisos e oferta. Onde que coloca? Onde você coloca? Ah, tira daqui, bota aqui. Mas os 2 blocos estão aqui, louvor e firmes palavra. ali, né? Então o culto ficou muito igual. Cara, isso começou na Vineyard Anaheim. Caramba. E assim, é um processo... Claro, demorou muitos anos para... Sim, né? mas o processo foi se organizando. Você pensa, antigamente, as pessoas iam cantar... Primeiro, não tinha letra. Então as pessoas tinham que ouvir no disco, anotar a letra, aprender a letra. Não tinha cifra, aí tinha que tirar de ouvido. Depois de muitos anos, surgiram aquelas revistinhas vendidas na banca que tinha a cifra do teclado para aprender a tocar com o número do dedo e tal. Não tinha onde buscar. Eu me lembro que uma vez... porque assim, as igrejas... Meu pai também é pastor... Sempre de congregação pequena, e a gente não tinha, né, essa facilidade de retroprojetor e tudo mais. E aí me veio uma ideia de fazer um livrinho, porque a gente estava começando a implantar as músicas novas, fugindo um pouquinho da harpa, né, mas tinha ali 3 hinos da harpa cristã, todo mundo abria, né, a harpa. O seu inário, né, E aí harpa. depois a gente foi colocando as músicas novas, né. E aí a gente fez um livrinho. Aí eu lembro que eu peguei várias folhas sulfites, a gente imprimiu para entregar para a igreja, para deixar assim no banco. Isso o pessoal chamava de cancioneiro, que era um inário de cânticos, um cancioneiro. A parte da... Pra poder dar a parte da harpa, né? E era porque as pessoas pegavam no banco e cantavam. Sim, sim. A gente tinha pasta, às vezes, tem muitas igrejas, na minha tinha. Pasta com a cifra e pasta com as letras pros irmãos, para poder cantar. Xerox, né? Sim. O pessoal levava o xerox da música, ó, vai cantar essa música Gente, aqui hoje e tal. Vai devolver, tudo mais fácil, Tudo né? é muito mais fácil. Não, o mundo, aí você fala, a culpa do mundo. Não, a gente tem que aproveitar. Sim. As evoluções, Só né? que a gente também tem que pensar o que a gente perdeu com a tecnologia, que é aquilo que eu falei lá no começo. O que a tecnologia nos deu de superpoderes, mas tem nos tirado. Esse dia eu fiquei muito assustado. Eu entrei no aplicativo do Chat GPT no iPhone. Eu não sabia que existia, agora lançaram. Aí eu coloquei lá, de verdade, tem uma parte assim, tem vários personas da inteligência artificial. Então tem conselheiro amoroso, tem advogado, tem umas coisas meio doidas. Aí tem um lá assim, pensador criativo. Aí eu coloquei, compõe uma música cristã sobre gratidão. Em 10 segundos eu tinha uma letra com verso 1, verso 2, coro, ponte e final. E quer que eu te fale? Boa música. Com a letra certeza. boa. Esses dias o pessoal tava brincando, mas eu não sei se foi por esse aplicativo. Acho que foi. Era no celular de alguém aí que... Não, e assim, tem gente... E aí eles acharam o que máximo. eu uso pra fazer sermão, mas eu ponho assim, versículos tal sobre tal, porque aí me ajuda só buscar referência na hora. Né? Eu tipo assim, frase John Stott, tal, sobre tal coisa, porque eu sei onde tá, mas até se achar no livro, procurar, não sei o quê, cai ali. Mas eu que faço. Agora, se você colocar lá, quero um sermão sobre tal coisa no texto tal. Cara, é assustador. Então, isso são coisas que estão mudando a gente. A Ana até falou, até publiquei hoje no meu Instagram. A Ana fala num podcast que ela participou, porque olha o que acontece. A gente vem de uma época, nos anos 80 e 90, que o louvor era livre, mas ao mesmo tempo era um pouco engessado, porque a gente não sabia muito. Ninguém sabia o que era ministrar louvor. Sabe o que se fazia? Falava as 2 primeiras frases da música de forma declamada. Então era assim, verdade. Irmãos, graça e paz. Vamos nos colocar em pé? Ele é exaltado. O rei é exaltado nos céus. Você falava só meio pausado. E tinha um amém no final. Amém. Aí cantava. Já fazia o link com a música. Ficava aquele silencião. Pum! Aí todo mundo mudando as páginas. A segunda música que nós vamos cantar diz... Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou as nossas cadeias e nos libertou. Isso era muito... A gente batia a palma em momento... que podia. Celebrar a Cristo, celebrar tá. As minhas mãos eu quero levantar e baixar. Então era meio engessado. Não, eu me lembro que a primeira vez que eu fui, porque o Isaac que começou, né, me trazer pra essa linha mais moderna. Eu que apresentei o Wilson, Foi ele que me apresentou, Wilson. Eu não conhecia, eu achei, nossa, que legal. Que diferente, Que diferente. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu participei de um culto, eles estavam cantando a música E essa montanha se moverá, moverá. Essa montanha se E as pessoas faziam assim, eu falei, Isaquinho, o que é isso? Como As pessoas fazem isso na
na igreja, Que fica escândalo. dançando. Hoje... Não, e assim, quando eu vi o Ronquenoli a primeira vez, foi em 94. Não ao vivo, né? Eu vi ele na fita VHS. PH. Desse meu amigo que o pai era dono da livraria. Ele comprou uma fita VHS do Ronquenoli pra alugar. Olha as coisas. A locadora. Na locadora da livraria. E quando a gente viu God is Able, de 93, Ronquenoli, meu queixo caiu, assim, ó. Eu não imaginava que aquilo era possível. Aquilo era tão à frente do seu tempo que se você escuta hoje, se você falar que foi gravado, se você não vira a imagem, só escutar o áudio, você falar que foi gravado semana passada, você acredita. Que a qualidade é absurda. O Brasil parece que tá gravando dentro do banheiro e nos Estados Unidos, porque a gente não tinha equipamento. Porque não podia nem importar. A importação foi liberada com o Collor em 92. 90 e pouco. Gente. Então, aí aquilo era uma coisa assim, e aí uma liberdade. Eu lembro que quando chega na música, no final, o Laboriel faz a música composta pelo Don Moen. Nem o Don Moen lembrava que essa música era dele, que eu perguntei pra ele porque ele nunca gravou essa música. Ele falou, eu nem lembro que essa música era minha. Porque ficou tão associada com o Ronquenoli, que é I See the Lord, né? Vejo o Senhor. Tem uma introdução do Abraham Laboriel no baixo, melhor baixista do mundo 3 vezes. Aquilo ali é uma adoração, um negócio. E aí no final, o Ronquenoli faz um cântico espontâneo, que é My eyes have seen the King. E eles começam a adorar. É um negócio perto do que tem hoje, é um negócio assim pequeno. Mas aquilo era uma coisa tão diferente. Inovador, né? Tão inovador. Aí você escutava o Azaf, o Ademar nessa época, o Koinonia, umas coisas assim, uns cânticos, sabe, de liberdade. Aí quando o Diante do Trono chega, o Diante do Trono não inventou nada, mas ele cristalizou algumas coisas que já vinham acontecendo. Aí aqueles cânticos espontâneos, aquela liberdade. Aí a Ana fala, nesse podcast, ela fala assim, hoje a gente meio que regrediu um pouco nisso. Porque o que acontece? Todo mundo usa VS hoje, multitracks. E se você não souber lidar com isso, você fica engessado. Sim. Aí ela fala, tá todo mundo, o líder de louvor perdeu o protagonismo. Quem que é o protagonista hoje? O diretor musical que fica no ouvido do músico. E ela fala, isso não tá certo, o protagonismo é do líder de louvor. Não de que tem que brilhar, mas de tem que dirigir. Porque, teoricamente, o líder de louvor também tem que ter um coração pastoral. Eu falo muito isso no livro. Então... E você tá ali na sensibilidade, né? Isso. De levar as pessoas à adoração e para se conectar com aquilo que Deus está querendo fazer, né? A gente progrediu tanto, Dai, em umas coisas e regrediu tanto em outras. Esse coração pastoral... Cara, eu escuto esses álbuns. Eu não sou saudosista, eu não sou daquele... Quem me ouve para esperar pra falar assim, hoje tudo é ruim, bom era antigamente. Não é verdade. Antigamente um monte de porcaria que a gente até esqueceu já. E ficamos com as coisas boas. Até o que era ruim a gente esqueceu já. A gente gosta, porque sabe quando você fala, minha infância era maravilhosa? Você achava horrível. Mas passou 30 anos, você acha lindo. Você só lembra as coisas boas. Hoje tem muita coisa boa. É que hoje tem muito tudo. Então tem muita coisa ruim, muita. Mas tem muita coisa ruim. Muito mais do mesmo, Ctrl-C, Ctrl-V. Esse negócio de todo mundo gravar a mesma versão 200 vezes. Então agora é o santo para sempre, né? Tem 250 gravações santo para sempre. Isso me cansa um pouco, mas tem muita coisa boa. Sim. Hoje a coisa boa da tecnologia é que democratizou o acesso. Hoje é muito fácil você gravar e colocar. Então tem muita gente que nunca precisou de gravadora, botou lá, colocou e pum, aconteceu. Isso eu acho ótimo. Sim. Acho ótimo. Mas eu sinto falta desse ambiente de adoração. Que era mais uma simples. Simplicidade, né? De estar ali sem querer nada, Não né? tem Só queria transmissão, adorar Deus. não tem foto, você não tá pensando se a iluminação tá isso, tá aquilo. Você só tá ali. Flui, sem né? querer nada terreno, né? Aplausos. Eu sinto muita falta desse Ou ambiente. vamos fazer uma música para dar certo no mundo. Mas as pessoas estavam ali para louvar para Deus, só. Você sabe, Odaí, que eu tenho entrevistado essas pessoas todas. E uma coisa muito comum, você pergunta, o que você pensava quando você fez? Não pensava nada, não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer. Eles não tinham a menor ideia de que... O Asaf nunca pensou que ele ia começar um movimento de adoração no Brasil. Ele não sabia nem o que era isso. O Ademar nunca pensou isso na vida dele. E hoje meio que você já tem um plano de carreira, você já tem um negócio, a gente já tem muita coisa, já vai com muita expectativa. Já tem toda a técnica Tem que acontecer, de como fazer uma música, né? Hoje Sabe a pessoa que tem lá no Instagram com 30 seguidores e já bota não sei o que real, não sei o que oficial? Você fala, meu amigo, você tem 30 seguidores, como é que é não sei o que oficial? Você acha que eu tenho um falso selo, teu? né? Tem o selo. Tem gente que compra o selo. Então assim... Meu Deus, é a misericórdia. Então assim, era uma coisa mais do coração. Sim, sincero, né? Você fala, não é que hoje não tem sinceridade, mas é que hoje ficou mais difícil peneirar essa sinceridade, porque tá tudo muito
É isso que eu ia falar. O filtro hoje tem que ser Ô, Isaac, maior da gente, né? E assim, a gente não pode esquecer, as gravadoras, quando surgiu os streamings, as gravadoras ficaram muito perdidas. Muito perdidas. Mas elas rapidinho se adaptaram. E hoje elas ganham mais dinheiro do que nunca. Nunca. Só a música Lion and the Lamb. Nosso Deus é o Cordeiro que cantamos no domingo. Linda essa música. Ela é do Leland Murray, aquele do Leland, aquela banda. E do Brenton Brown, que fez Sobre toda a terra tu és o rei. Ele é da Vineyard de UK. Só essa música em 2022 gerou de direitos autorais, em um ano, mais de 100 milhões de dólares. Meu Deus. Hoje tem grupos de investimentos querendo comprar os espólios da Bethel, da Hillsong, da Elevation, porque isso gera milhões e milhões e milhões e centenas de milhões de dólares. Caramba. Então a gente não pode tirar isso da equação. Eu estou dizendo que o Lilé, o cara o Chris Tomlin não é crente? Claro que é. Claro. Mas a gente não pode tirar da equação que está envolvendo milhões de dólares. Mercado, né? Cresceu o olho, O mercado se estabeleceu em torno. Então você já tem tudo, você já tem a partitura, você já tem o VS, você já tem não sei o que lá, que são coisas boas. Mas se a gente não prestar atenção, a gente Não perde souber o coração usar, nessas ou não coisas. tiver o equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio. Porque tudo era muito orgânico. E esse no orgânico era muito gostoso, porque você fala, puxa, que Natural, legal. né? Era natural, era uma coisa que eu quero ver. O som da igreja cantando é uma coisa que me pega muito, que falta muito. Você escuta o Daniel de Souza no Frutos do Espírito 1, deste 94, cara, é um som da igreja cantando. É lindo a igreja cantando. Tem ele, mas tem muito a igreja. Você escuta o Asaf, alguns discos, Restauração 2, de 86, o Asaf, tem Jesus então, começa com aquela Espírito. Nossa, essa é boa. Música de vigília, né? Cara, é o som da igreja cantando. E hoje a gente está perdendo a conexão. As pessoas usam fone o tempo inteiro, não conseguem nem ouvir a igreja, não tem, sabe? Aquela coisa assim. Então isso me incomoda muito. Isso me incomoda, que eu acho que a gente não pode deixar. A gente é igreja, a gente não é show. E eu falo sempre isso, né? Que no final dos anos, no começo dos anos 2000, quando os DVDs surgiram, a gente não via a Aline Barros liderando louvor na comunidade da Zona Sul, a gente via a Aline Barros no DVD. É. Eu via a Ana Paula na Lagoinha porque eu morava lá. Mas o pessoal só viu o DVD do Jean do Trono. Quando o Fernandinho surgiu, ninguém viu o Fernandinho ministrando na Segunda Batista de Campo Grande. Era no DVD. Então, o que os líderes de louvor começaram a ter referência? O cara do DVD. Aí começaram a copiar o DVD no culto e fazer um show. Porque no DVD é um show. É verdade. Hoje, graças a Deus, nem essa desculpa tem mais, porque as pessoas podem assistir cultos quem quiser, na hora que quiser. Sim. Você quer ver a Ana Paula na igreja diante do trono, você vai ver. Você quer ver o Fernandinho ministrando na igreja que ele visitar, que ele tiver, você vai ver. Você vai ver a Aline Barros na igreja que ela tiver, você vai ver ela ministrando. Então você tem essa possibilidade hoje, né, de ver o cara na igreja local. Só que eu acho que a gente já está muito contaminado. E a gente já ficou muito deslumbrado com luz, com fumaça, não tem nenhum problema. Mas às vezes seria bom, sabe, dar um reset, assim, falar, vamos resetar tudo, vamos começar um pouco de novo. Igual o livro do Jamie Riddle, né? Reset. Entendeu? Você sabe, de voltar um pouco, assim, pra uma simplicidade, assim, uma coisa mais, sei lá. Não deixar a tecnologia assumir o controle, né? O protagonismo. E assim, até não só a tecnologia, mas esse business, esse negócio, assumir, tirar sabe, a gente é pastor, sabe? Sim. Poxa, tem uma preocupação pastoral com a igreja, do que se vai cantar, do que a gente acredita, da formação, da ideia, do estilo, da cultura da igreja. Aí não, tudo é muito, sabe, isso, aquilo. E até assim, que eu vejo muitas vezes, né? Algumas pessoas se irritam, né? Porque que a igreja não corresponde com aquilo. Mas, na verdade, o papel do líder de louvor é também ter essa sensibilidade com a igreja e perguntar ao Senhor, né, como é que ele quer se mover, porque eu acho que é muito culpa do líder, né, você não acha? Exatamente. E é aquilo, né, de parar, de entender, né, o que está acontecendo naquele momento e também começar a perceber que a igreja não recebeu esse preparo, que a gente acredita que todo líder de louvor teve um preparo, né? Esteve ali no ideal, Senhor, né? É o mínimo. Né? A gente tá ali. E muitas pessoas que chegam aqui na igreja, eles passaram a semana toda num perrengue,
com a vida toda problemática, às vezes a pessoa tá ali sobrecarregada, A gente cheia. entende que a pessoa não ganha dinheiro, não é paga pela igreja, ela é voluntária, ela tem... Mas é isso, né? Não, e chega não tem ali... mínimo de preparação, né? E aí, assim, eu tô falando que a igreja, né, chega cansada, Ah, sobrecarregada, sim, a né, a congregação, congregação. sim. E aí a gente quer que eles estejam na mesma pegada Na mesma que a pegada que gente. você veio orando, pensando, Não, e Eu a gente lembro tem que ter essa sensibilidade, Claro, né, durante o louvor. Eu lembro que até a gente já ensinando o pessoal dos líderes de louvor que escolhem repertório, falei assim, gente, imagina que você vai fazer um louvor na sala da sua casa com a sua família. Então, que música você vai escolher? Começa que tem que escolher realmente aquilo que o pessoal conhece. Não, e assim, a igreja hoje... Eu tô ficando preocupado com o seu horário, hein? Mas tem não, que vai falar. dar certo. Vai dar Vou certo. falar, a igreja hoje é uma igreja diversificada. Ou deveria ser. Se a igreja só tem uma faixa etária, há um problema ali. Exato. A igreja tem que ter idoso, tem que ter jovem, tem que ter criança. Pô, na nossa igreja é bem pequena, a IB Metrô. Mas uma coisa acontece. As crianças só saem do culto depois do louvor. Elas participam da oração, da confissão, leitura bíblica. A gente faz leitura responsiva na abertura. Do culto, do louvor, com a família. Porque as crianças estão perdendo a conexão com o culto. Já chega, vai para a sala das crianças. Sim. Tá, legal ter uma coisa direcionada, mas estão perdendo a capacidade de respeitar as outras gerações. De entender, peraí, mas a minha vovó gosta de cantar outra coisa. Né? E aí eu chego, porque a gente tem outras gerações, o repertório também tem que expressar isso. Eu estou começando uma mentoria, não sei quando vai ao ar esse episódio, mas eu estou começando uma mentoria no Instagram, eu tenho feito turmas online, todos os meses. E eu criei uma para esse mês de abril agora, que vai ser inédita, primeira vez esse tema. Eu botei nem só de worship viverá a church. Para falar justamente sobre isso, que assim, não é criticar o worship, mas é tipo, a gente precisa entender como a gente chegou aqui e como a gente pode pensar algumas questões muito sensíveis. Eu sempre ensino meus alunos de liderança de louvor para montar repertório. Repertório é a coisa mais difícil que o líder de louvor pode fazer. É o mais difícil. Você tem que, primeiro, ter um repertório grande. Conhecer muita coisa, ouvir muita coisa, ter muita referência. Segundo, eu sempre falo, mescle as idades das canções. Então eu sempre faço. Sempre que eu tento fazer, eu faço assim. Metade das músicas versões, metade músicas brasileiras. Às vezes não acontece. Às vezes eu já fiz só com música brasileira, fiz só com música versionada por causa do tema. Mas geralmente, se eu canto 6, 3 são versões, 3 são brasileiras. Por quê? Porque a música brasileira tem uma quebrada diferente, ela tem um jeito diferente e reflete algo diferente. Então, e aí eu falo, além disso, a gente tem que pensar, eu falo muito no Mergulhando na Adoração sobre isso, que é a ideia do John Wimber lá na Vineyard. Convite, você convida as pessoas, porque as pessoas chegam de qualquer jeito na igreja. Você fala, irmãos, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Você faz esse... Depois as pessoas... Levar o propósito, né? Você dá a oportunidade para as pessoas responderem por que elas estão aqui. Então, quando você canta assim, se não for para te adorar, para que eu nasci... As pessoas estão dizendo, eu estou aqui para isso. Eu vim para adorar-te, eu vim para... O John Wimber chamava de engajamento. É a resposta do convite. Aí chega no ápice de dinâmica. Exaltação. Aí ele fala, aí começa a cair de novo, que é a ideia da adoração, que é a ideia da coisa mais íntima. Eu falo sempre, o líder de louvor começa muito presente e ele precisa ir desaparecendo. Se o líder de louvor começa ausente, termina ausente, está errado. Se ele começa muito presente, termina muito presente, está errado. Ele tem que começar chamando as pessoas e à medida que a coisa vai transcorrendo, ele vai deixando a pessoa caminhar sozinha. Mesmo. Aí, então, tem essa dinâmica. Eu tenho brasileiras e versões. E eu ainda falo, pense nas décadas das canções. Então, tenta cantar um hino, tenta cantar uma música anos 90, anos 80, tenta cantar uma música anos 2000 até 2015 e de 2015 para cá. Então, por exemplo, você pega um repertório nosso lá na IB Metrô, dos meus alunos, eu espero que eles façam isso sempre, você vai encontrar no repertório Bondade de Deus, mas você vai encontrar, por exemplo, O Rei da Glória, do Guilherme Kerr, que foi gravado em 1985. No mesmo repertório. Unidas tematicamente. Então, eu sempre penso, eu faço lá na igreja que eu penso assim, se eu não pregasse, como é que eu cantaria o meu sermão? Se eu não pudesse pregar, como é que eu cantaria o meu sermão? Eu monto o repertório assim. Isso aí. E aí vai fazer, então a gente tem dá assim, uma direção, né? Então a gente canta um hino, a gente canta uma música, sei lá, um Aclame ao Senhor, Ele é Exaltado, nos anos 80, 90, aí você canta... Não somos mais escravos. Como é que é?
Escravo do medo, né? Isso, não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Acho que a música chama Não Somos Escravos, né? É o nome da música. Acho que é. Aí você canta, você vai mesclando pra construir um repertório que agrade. Não é que você vai cantar pra igreja, não é pra igreja, é pra Deus. Não, tá mas você bom, quer mas é pras convidar, pessoas. Pra conectar com a pessoa, né? Eu vou em algumas conferências pregar às vezes, que sem brincadeira, eu não conheço nenhuma música. E olha que eu vivo disso, trabalho com isso, pesquiso, mas tem hora que eu não Isso é sei difícil, o que hein? são as músicas. Eu não sei de onde surge, porque, de novo, hoje, o que antes era um disco, agora são 200... Sabe quantas músicas gospel são lançadas no Brasil por ano? Mais de 2.000. Todos os anos. Brasileiras? 2.000. E deu um Meu, boom, é muita né? Assim, coisa, eu né? acho que, sei lá, de uns 3, 4 anos pra cá, acho que parece até que um pouco ampliou, mais, né? né? Não, assim, eu fiquei assustado. Começou ali em 2016, Aquele rapaz que 17. morreu no palco cantando lá, Pedro alguma coisa. É, também não lembro. tô lembrando. Eu não sabia quem ele era. Eu também não. Aí eu fui ver o menino, tinha não sei quantos 1.000 seguidores. É. Então, assim, o mundo gospel ainda é muito grande, além, Sim, muito maior do que a gente sim. pode conseguir. É. Olha que a gente conhece, mas mesmo assim... Ainda tem... É um universo muito grande. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Os repertórios das igrejas hoje são muito diversificados. A igreja no mesmo bairro, na mesma rua, cantam coisas completamente... Tem, claro, os sucessos de sempre, É. mas cantam coisas completamente diferentes. Só que o que acontece? O mercado tem exigido da igreja que você cante e troque, cante e troque, cante e troque. E Isso o que também é cansativo, muito né? complicado, porque o que acontece? Você falou dos hinos. Eu tenho certeza que você canta hino da harpa, você vai lembrar dos seus pais, você vai lembrar da senhorinha da igreja, você vai lembrar de não sei quem. Você tem uma memória com aquilo. Sim, com certeza. E na hora da crise, ou nas horas importantes da nossa vida, a gente se apega nas nossas raízes. Quando Lá meu filho atrás. nasceu, eu só cantava pro meu filho assim: algemado por um peso, tocou-me, Jesus, tocou-me. Teve um dia que eu cantei pra ele, cantei Rude Cruz, menino de 2 meses. Se erigiu dela. E eu falei pra ele: filha, sua trisavó, minha bisavó, que foi viva até o teu 18 anos, quando ela morreu, eu tinha 18 Uau. anos. Eu falei, ela se converteu sozinha. A família inteira católica. Um dia ela se converteu, Jesus tocou, a vida dela foi transformada. E ela amava. Eu contando pra ele, com 2 meses no meu colo. Não entendendo nada, né? Sabe, eu não vou fazer. Eu fico pensando, daqui a 30 anos, como é que alguém vai fazer isso? Porque na igreja a gente cantava. Peraí, a gente cantou 2 meses, uma cantou 1 mês, outra cantou 3 meses, outra. E não criou memória, ninguém vai lembrar mais. Não é verdade? Porque a gente canta tanto que satura e descarta. Exato. Porque tem muita oferta, então a gente quer cantar, quer cantar novidade. Isso é provado nos números. Os Estados Unidos faz desde 97 uma lista sobre as 25 músicas mais cantadas nas igrejas dos Estados Unidos. São 250 mil igrejas. A música mais nova na lista de 97 tinha 8 anos de composição. A mais nova. A média de idade era 17 anos. Em 97. Em 2021, eu fiz esse cálculo. A média de composição era 4 anos. A média. De 2020 para 2021, metade da lista foi trocada. Meu Deus. E não estou falando de 2 igrejas, estou falando de 250 mil igrejas. Para trocar uma música, imagina o tamanho dessa amostragem. Sim. De 97 para 2002, em 5 anos, trocaram 5 músicas. De 2020 para 2021, trocaram 12. Cara, absurdo. Meu Deus. É assustador. O que é isso? A gente está cantando cada hora uma coisa. Isso é a cultura do mundo, né? É assim, o mundo hoje é muito rápido, tudo atualiza muito rápido e tá trazendo isso, tá acontecendo dentro da igreja, Então, né? é essa As coisa coisas que duram pouco tempo, muito né? pouco. É isso que eu fico preocupado, sabe, Isaac? A gente, como pastor, assim, fala assim, gente, peraí, legal, lindo cantar Santo pra Sempre. Pô, Santo pra Sempre é das músicas mais lindas dos últimos anos. Sim. Tem umas bondade de Deus, Santo pra Sempre. É. Olha quão lindo esse nome é. São músicas, assim, das mais lindas de todos os tempos. Exato. São lindas. Tem umas no Brasil maravilhosas. O Baruch tem umas músicas, pelo amor de Deus. O Baruch fez essa na casa que ele gravou recentemente, e assim, é de cantar ajoelhado, chorando. A Raquel com o Amor de Deus, logo eu, um pobre pecador. Lindíssimo, maravilhosa. Legal. Mas a gente tem que falar, peraí, a gente tem que recuperar, cantar, repetir. Sabe? Não entrar nessa ânsia de, agora tem que cantar novidade. Você viu a novidade? Não, calma. Porque o mercado não está preocupado com a igreja. O mercado está preocupado com o consumidor, porque agora a relação é direta com o consumidor. Sim. E não está errado, porque o mercado é mercado, o consumidor é consumidor. Agora a igreja não tem consumidor, a igreja tem cristãos, membros do corpo. Exato. E aí, para a dinâmica do Que corpo... também quer participar daquilo, né? Do então- momento do louvor.
É muito louco, assim. Então, assim, o momento louvor é uma coisa comunitária. É uma experiência corporal do corpo Coletiva, de Cristo, né? coletiva. Aí eu até falo, gente, eu não tenho nenhum problema com luz, não tenho problema nenhum com... Eu tenho problema com igreja escura. A pessoa não vê, a pessoa tá do lado. Você não precisa ficar toda hora. Fala pra pessoa do seu lado, pega, que também é muito chato. Mas você tem que enxergar a pessoa que tá do seu lado. Você tá adorando em coletividade. Senão é um show. É uma casa de espetáculo, não é um templo. Embora eu não goste da ideia de que é casa de Deus, Sim. mas ela é momentaneamente a casa de Deus, porque Deus se faz presente com a igreja reunida. Isso é muito sagrado. Não é o local, não é o espaço, não é tijolo, não é... Mas as pessoas estão ali, né? e aquilo ali é onde Deus se manifesta, na terra. Sabe? E eu tenho o privilégio de olhar um pro outro, de olhar nos olhos um do outro, de falar assim, pô, Deus se move em você, Deus se move em mim, a gente tá aqui junto adorando a Deus, porque eu não tenho ali uma classe sacerdotal, ali são irmãos em Cristo adorando juntos. Exato. Então, essa recuperação, por isso que eu tenho feito a leitura responsiva, para a igreja falar, ouvir a voz, sabe? Porque você fica só recebendo, é um cliente. Exato. Eu sempre falo, o culto não é um show seguido de uma palestra, né? É uma Você adoração não é TED coletiva. Talk, né? Uma adoração coletiva e uma meditação em conjunto também, né? Da palavra. E há uma coisa muito espiritual e muito louca, humanamente falando, que há uma formação do caráter de Cristo em nós enquanto nós fazemos isso. Sim. Nós somos espiritualmente formados no fazer isso, no reunir, Exato. no sentar junto, no compartilhar, no celebrar a ceia, no cantar um pro outro. Vamos sabe? sendo transformados. Então eu tenho tentado, assim, aos poucos, né? São Paulo, paulistano é difícil com essas coisas, né? Então eu falo assim, ó, se você tiver liberdade, pega na mão da pessoa do seu lado, ora junto com a pessoa. Que a pessoa, se pudesse, ela comprava uma cabine pra ela ir no culto sozinha, pra ninguém tocar nela, ninguém enxergar ela. Exato. Então, assim, isso e tem tudo a ver com a música, né? Então, isso que eu fico pensando, pô, a pessoa tem que saber, tem que cantar, tem que se envolver, tem que participar, tem que cantar de coração. A letra tem que estar na memória, aquilo ela tem que cantar durante a semana, aquilo tem que fazer parte da vida dela, sabe? E cantar, porque, de novo, é repetindo. Às vezes, quando tá pegando gosto, troca a música, a pessoa já não ouve mais, aí outra tem que aprender. Nunca mais ouve, nunca mais entra no repertório, nunca mais canta, a pessoa tem que aprender de novo. Isso é interessante, algo que eu não tinha me dado conta, assim, né? O quanto que mudou a liturgia do culto e muito por causa das músicas, né? Por causa da igreja, da música. E veio de um processo, Isaac, só para terminar, porque o nosso horário é que eu quero que você fale do livro aí também. Eu vou falar, mas assim, só... esse processo foi conduzido pelas igrejas carismáticas. E eu não tô aqui para dizer quem tá certo e quem tá errado. Eu tenho minha opinião, mas... A música é tão forte, que igrejas não carismáticas, ou seja, igrejas mais reformadas ou de uma liturgia mais tradicional, foram engolidas por esse movimento. Porque você vai pensar, todas as iniciativas de louvor do Brasil praticamente são carismáticas. Hoje tem reformados e tal. Então você escuta o Projeto Sola hoje, eles são reformados, mas assim, é hoje. Há pouco, a Koinonia, Comunidade Cristã de Goiânia. A Zaf Borba, Comunidade Cristã de Porto Alegre. A Demar de Campos, Comunidade da Graça de São Paulo. Todos. Diante do Trono, Igreja Batista Lagoinha, da Batista Nacional, carismática. Renascer Praise, da Igreja Renascer Apostólica Carismática. Todas as comunidades do Rio de Janeiro, comunidades carismáticas, depois se tornaram apostólicas e tal. Então, todas as iniciativas vieram de igrejas carismáticas, com uma visão de culto muito específica. Só que isso, todo mundo comprou essa ideia. Então... Eram os únicos que estavam fazendo, eu tô dizendo assim, não é né? que devia ter comprado. Não, deveria pensar, deveria olhar, mas muitas igrejas deveriam ter lá atrás, é que na hora é difícil, né? O processo é muito... Não percebe, né? Vai falar assim, peraí, gente, olha, isso aqui é legal, mas a gente vai fazer assim, a gente vai mudar um pouco o nosso jeito de... Aqui na nossa igreja faz mais sentido assim. Então hoje a gente, depois de 30 anos, 40 anos, a gente está tendo a oportunidade de olhar e falar, poxa, legal isso aqui, mas a gente pode fazer isso aqui também de um outro jeito. Sim. A gente pode resgatar essa tradição. Por exemplo, calendário litúrgico, que era uma coisa que na época cheirava um catolicismo, e o brasileiro evangélico, ele é anticatólico. Acima de evangélico, ele é anticatólico, porque por uma rixa histórica, enfim, é explicável. Mas Qualquer falar coisa assim, que pareça... Pô, tem igreja hoje que celebra a Quaresma. Igreja cristã evangélica, que é lindo. O Pentecostes. Sim. Sabe? E aí a pessoa fala, poxa, e é uma igreja contemporânea. A nossa igreja celebra o Pentecostes, a gente faz os 50 dias, fala sobre isso, pensa sobre isso. Então, assim, no fundo, a gente está tendo a oportunidade de olhar para trás e trazer de volta coisas que perdemos lá atrás, coisas que estamos aqui hoje. E eu espero que desse processo a gente amadureça.
Com que saia uma certeza, igreja mais esperamos. amadurecida, mais mais rica. uma vez, né? A gente Trazer vai ter esse que fazer equilíbrio. mais uma mesa para conversar mais, porque tinha muito assunto que não deu nem pra gente falar, né? Vamos ter que conversar mais. Mas obrigado mesmo pelo convite e assim, espero ter agregado de alguma Oh, forma. com Muito. certeza. Eu falo muito, desculpa. Mas é muito conteúdo, é muito bom mesmo. Não, de verdade, a gente tem que sentar mais para conversar, Obrigado. porque eu até tinha mais perguntas aqui para fazer, mas você também tem um horário aí. Obrigado. Mas fala pra gente, por favor, do Eu livro. trouxe aqui para vocês esses meus 2 livros aqui. Esse é o Mergulhando na Adoração, que foi o primeiro livro que eu escrevi, prefácio da Ana Paula Valadão, que é o conteúdo que eu estava no CTMDT junto com a Ana de Liderança de Louvor. E assim, esse livro ano que vem vai fazer 15 anos de publicação. Já são quase 8 Você mil era bem exemplares. novo quando Eu tinha escreveu, né? 25 anos quando eu lancei o Olha livro. só. E assim, eu tô até pensando agora da gente fazer uma edição especial de 15 anos, alguma coisa assim, enfim. Legal. Mas é um livro que tem abençoado muito, tem guia de estudo para equipes, Que cada legal. capítulo tem perguntas para discussão. Então muitas Legal. igrejas têm usado para Desde aquela época você já fez nesse formato. Que legal. Muitas igrejas têm usado assim, tipo assim, o ministério inteiro lê o livro e aí depois se reúne para discutir, para conversar e tal. Muito Graças bom. a Deus tem sido muito legal. Isso aqui é para vocês. Obrigado. E eu trouxe o meu segundo livro, que é o Sem Atalhos, que é o prefácio do pastor Luiz Saião, que é falando sobre João capítulo 4, adoração em espírito e em verdade. Então eu falo sobre a glória de Deus, os Uau. ídolos do coração, é teologia da adoração. Esse livro eu sempre falo, ele não é para quem trabalha com louvor, é para qualquer cristão que quer entender a vida de adoração. Ah, Esse é bem para músico. Tá. Mas esse é para no geral também para vocês. Muito bom. E esse aqui eu trouxe para Muito indicar, obrigado. esse é meu pessoal, eu trouxe para indicar, que é um livro de um cara que eu gosto muito, que é justamente, o meu tá todo grifado, ó, Tá que eu uso nas certo. aulas e tal. Ele era líder de adoração, ele é jornalista, ele chama Mike Cosper. Ele entrou muito no hype ano passado, retrasado, porque ele fez um podcast nos Estados Unidos que deu muito sucesso, chamado Rise and Fall of Mars Hill, que ele fala da queda da igreja do Mark Driscoll, a Mars Hill e tal. Ele fez esse podcast, foi... Enfim, é esse cara. E ele fala que uma vez ele pensou assim, por que a gente faz o culto do jeito que a gente faz? Por que a gente canta isso? Por que a gente faz isso? E ninguém soube responder para ele. E aí ele começou a estudar. E aí ele propõe uma discussão que eu acho muito interessante, que o culto não tem que ser formado pelo ritmo do mercado e da cultura. O culto tem que ser dirigido pelo ritmo do evangelho. E então tem coisas que... Ele fala sobre o culto 1, 2, 3, né? Então o culto que tem um autor, mas tem 2 contextos. Ele vai falando, é muito legal, assim, como você vai pensando o culto e como você constrói a liturgia da sua igreja, como você constrói a liturgia que você vai fazer. E chama Ritmos da Graça, como a adoração da igreja conta a história do evangelho. Então, o Que prefácio é do legal. Bob Kauflin, que é um autor que eu mais respeito hoje na área de adoração no mundo. Bob Kauflin é pastor da Sovereign Grace, a Igreja da Graça Soberana, um compositor fantástico, um livro dele é maravilhoso. E o Mike Cosper nesse livro aqui é muito legal, muito, muito acessível. E eu acho que provoca muito quem vem de igrejas mais contemporâneas. E é bom pra gente, sabe? Pra falar assim, não concordo, mas esse cara me fez pensar Sim. em algumas coisas. Então eu queria indicar isso aqui também, que é bem legal. Muito bom. Pelo menos para não seguir só no automático, né? Pensar no que a gente Isso faz, aí, né? exatamente. Poxa, a gente tem um quadro aqui que chama Filtro do Amor, né? Porque... Não, é um filtro, na verdade, né? Já mudei. Porque hoje em dia tá muito na moda o sem filtro, né? Você tem uns minutinhos ainda? Tem, claro. E hoje em dia tá muito na moda o sem filtro, né? Ah, vou falar sem filtro e tal. E a gente tava querendo alguma coisa diferente para trazer pro podcast. Só que, né, eu pensei, bom, a gente não pode ser sem filtro, né? Então a gente pensou, um filtro. E o filtro do amor, né? Então, eu sempre faço o quê? A gente fala de um tema para você falar para nós sobre esse tema, esse assunto, passando pelo filtro do amor. E eu tô com uma pergunta aqui que pode ser que vá tomar uns minutinhos, mas eu gostaria muito que, se você puder aí, tentar sintetizar. Mas em toda essa história da música na igreja, eu sinto, é uma coisa que também a gente, como é sempre envolvido no louvor, e vendo essas questões de mercado que você também citou um pouco, eu vejo que houve, durante a história, uma confusão, né? Uma fusão e confusão em relação um ministro de louvor e um artista gospel. Porque eu vejo que são coisas diferentes e que isso se misturou ao ponto de entrar cachê dentro da igreja e tal, e é aquela coisa que você deve saber muito bem. Então,
eu queria que você falasse sobre isso, passando pelo filtro do amor, no sentido de, talvez, da pessoa que tá ali, o cantor, o artista, e talvez para dar um norte, para ele encontrar a identidade, o chamado, o propósito. É um tema bem difícil, né? Conseguir. Eu acho que vai tomar muito tempo, não, né? mas é um tema bem sensível, que assim. pode, não, talvez... eu vou tentar, não é o tempo, não. Acho que é um tema bem sensível, assim. Sim. Porque o que acontece? Como eu disse, essas pessoas lá atrás não esperavam nada, porque não tinha nada. Não tinha o que esperar. À medida que a coisa foi se organizando, o mercado foi se organizando, surgiram rádios evangélicas, Isso. emissoras evangélicas, aí show, não sei o que lá e tal. Até o começo dos anos 2000, os líderes de louvor tinham muita dificuldade de se assumir como artistas. Que são. Sim. Que são. Uhum. No bom sentido, porque artista, a gente tem uma conotação pejorativa do cara estrelinha. É. Alguns são. Artistinha, E aí né? não tá no filtro do amor, não vou falar. Mas o artista é quem produz arte. É. E a música é uma arte, a composição é uma arte. Então, o artista cristão deveria se assumir como um artista no bom sentido, para dizer, eu vou produzir arte e arte de qualidade, eu vou fazer música e música de qualidade. Mas, e assim, essas pessoas se tornaram celebridades no Brasil, inclusive fora da igreja evangélica. É verdade. Né? Hoje uma Aline Barros é conhecida, a Aline Barros teve reportagem na revista Caras, deu entrevista na Angélica, mostrar a casa no programa. Então assim, saíram do universo evangélico. Também tem a explicação de que o evangélico cresceu muito no Brasil, né? O povo evangélico. Então também é uma fatia consumidora Ibope. muito grande, é um Ibope garantido. É. Mas se a gente pensar, por exemplo, né, o Raul Gil, que era impensável você ter uma coisa evangélica num programa de TV aberta, tudo mais. Então, durante os anos 2000, o começo dos anos 2000, era muito difícil. Você ia num show, você pagava ingresso, era num lugar de show. Chegava lá, o cara falava, aqui não é um show, aqui é um culto. Aí você falava, peraí, mas eu paguei. É verdade. Pô, que complicação é essa, entendeu? Mas assim, eu acho que eu me lembro que há muitos anos atrás, a Aline Barros deu uma entrevista para Marília Gabriela. E a Gabi, ela é, né, contundente e tal, Sim. com muito respeito, com muito... Ela falou para a Aline Barros assim, você é uma artista que já ganhou não sei quantos Grammys, tem tantos anos de carreira, tal. Você tá rica? Falou assim, direto. A Aline ficou desesperada, ela não sabia o que falar. Aí ela fala, eu sou rica da graça de Deus. Pô, mas a gente sabe, a gente entende o que ela tá querendo dizer, mas a gente sabe também que ela tem uma vida confortável com merecimento. Por tudo que ela conquistou. Então, há uma... E querendo ou não, Isaac, aí, primeiro, né, então eu acho que o artista tem que se assumir como artista no bom sentido para fazer o melhor possível que ele pode fazer. Com qualidade, com excelência, sabe, fazer bem feito. Sem perder a simplicidade da igreja, o contato com a igreja. Aí tem uma outra questão. As igrejas ainda são um mercado muito atrativo para esses ministros, para esses músicos. Porque a igreja entrou nessa coisa. Então, as ofertas, os valores são gigantescos. Né? Claro, prefeitura é muito mais alto, mas as igrejas ainda, poxa, 25 mil para cá, 30 mil para lá, 10 mil para o outro, 15 mil para o outro, e a coisa ainda é... E, além de tudo, fortalece a música, porque a igreja ainda é um lugar que divulga as músicas muito grande. Sim. Tem a rádio, tem o Spotify, tem não sei o quê, mas a igreja ainda ocupa um papel muito importante na divulgação, para o povo cantar. Né? Para Então, depois ouvir em casa. E tem as conferências hoje. Você pega uma conferência do Unami, você pega uma Jesuscope. Então, quando o cara toca nisso, é uma consagração, assim. Né? E aquilo ali vai pro Brasil Os Gideões inteiro. lá dos antigos. Entendeu? Vai para aquilo, espalha pro Brasil inteiro. E com as transmissões, com as coisas, com todo o poder digital que esse pessoal tem. Também merecido. Então, eu acho assim que muito da culpa não é do artista que cobra. Porque o artista tem um lado também. Tem muita igreja sem noção. Tem muita igreja sem noção. Eu já conversei com vários ministros, artistas famosos, que lá no começo iam ministrar, levava a banda, não sei o que. A igreja dava R$100 pro cara. Entendeu? Com banda, com carro. Às vezes não pagava nem aluguel da van, sabe? Assim. Então, assim, não dava comida. Tem mesmo. Então, assim, eu entendo esse pessoal se organizar. Eu sempre falo, qual que é a diferença do worship de agora pro movimento de adoração extravagante do começo dos anos 2000? Cirilo, desde aquilo. É que esses caras se organizaram. Morada, André Aquino, esse pessoal se organizou. Então tem gravadora, tem selo, tem isso. O que é muito bom. Porque o Cirilo era na loucura. Era na doideira. Já era nos 2000, mas era
Vamos que Uma vamos. loucura. Uhum. Então, assim, eu acho que muito a igreja pisou muito na bola, as igrejas, com esse pessoal. Com esse pessoal. De não reconhecer, de não... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que muito da culpa também é da igreja no sentido de... Porque só tem quem cobre se tem quem pague. Exato. Se você não tem quem pague, você não vai pedir. Ah, eu peço 15 mil, ninguém paga. Vou pedir 12, ninguém paga. Vou pedir 8, ninguém paga. Vou pedir 5. Porque o mercado, nesse sentido, no bom sentido, eles regula. Sim. Então, se o cara pede 20 mil pra cantar na igreja, é porque tem alguém que pague. No dia que não tiver, não vai ter. Esse dia teve um escândalo aí, né? Que ficaram no Twitter, não sei quem, cobrou 40 mil pra pregar em algum lugar. Nossa, 40 não fiquei sabendo, não. mil. Pra pregar. Pra pregar. Acho que eu nunca ganhei 40 mil na vida, em todos os lugares que eu preguei. Se juntar tudo. Se juntar tudo que eu já preguei na vida, acho que eu não ganhei oferta de 40 mil. Esse cara ganhou, vazou no Twitter, alguma coisa assim e tal. Aí eu falo, tá, o cara é errado de cobrar 40 mil pra pregar, mas quem paga também, né? Pois é. Então, assim, tem a visão, o Asaf Borba. O Asaf canta em qualquer... O Asaf não para. Você vê a agenda dele, ele canta igreja. O Asaf, às vezes ele vai ministrar 2, 3 dias no lugar, 2, 3 dias no lugar, ele arranja. Se ele não tá naquela... Tipo assim, uma conferência. Aí ele vai cantar de manhã, à noite, de manhã. Ele arranja outra igreja perto pra ministrar nos horários que ele não tá ministrando. Pra não ficar parado. Ele nunca cobrou. O Asaf aceita a oferta que a pessoa quiser dar. Mas isso é uma raridade hoje. Não existe mais isso. Sim. Né? Então, eu acho que assim, na hora que as igrejas também entenderem que isso não é um mercado, porque as igrejas também usam como, vou chamar para atrair, para me posicionar, para ficar marketing, para meu marketing, para mostrar que eu sou importante. Entendeu? Quando a gente começar também a baixar a bola e falar assim, meu irmão, tudo bem, mas a gente vai adorar o Senhor junto aqui, é igreja, é culto. Pode ter a pessoa, é lindo ter a pessoa, maravilhoso. Mas é uma coisa, é um plus, sabe? Porque também o perigo disso é perder a essência ou o sentido pelo qual você está indo ministrar naquela igreja. Às vezes a pessoa só vai porque quer, né, fortalecer o dinheiro dela do mês. E, infelizmente é assim, né, que funciona muitas vezes. E aí entra o quê? Numa jornada de agendas e isso vai ferindo, né, a pessoa sem ela perceber. Eu até vi o André Aquino falando uns semanas atrás, sim. falando, olha, eu diminuí minha agenda e tal. E eu acho que esse debate é muito relevante. Porque esses caras, não o André especificamente, né, o outro, o pessoal tá no hype. Eles não têm igreja. Tem só pra falar que tem. Não vão, não frequentam, não servem, não ajudam, não trabalham. Porque o que impede, sei lá, vou dar uma pessoa X, famosa, com milhões de ouvintes, por que não pode servir no ministério de crianças da igreja dela? Eu vou contar um caso que foi me contado no particular, mas é um caso bom, então eu posso contar. Espero que ele fique bravo comigo. O Brunão Morado, um dia me contou que teve um momento, acho que uns 2 anos atrás, que Deus pediu para eles cancelarem todas as agendas. Foi. Eles cancelaram tudo que não era agenda. Aí ele falou, Renato, chegou um domingo que eu tava lá cantando com as crianças da minha igreja. Cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que incrível. Com certeza. Porque essas pessoas estão perdendo conexão com a igreja. Aí daqui a pouco não sabe compor pra igreja, porque não vive igreja. Verdade. O Paul Baloche, que fez Open the Eyes of My Heart, fez Sing Out. Esse cara fez 1 milhão de músicas. Above All Powers, Above All Kings. Ele falou pra mim que quando ele compôs Sing Out, do Ron Kenoly, talvez uma das músicas mais de todos os tempos, ele falou, Renato, quando eu ia compor pro Ron Kenoly, eu pensava assim, pô, o Ron gosta de fazer assim, gosta de cantar. Aí ele falou, quando eu ia compor as minhas músicas, ele falou, eu me imaginava na igreja, dando oi pra senhorinha tal, fulano entrando, oi, meu irmão, ele falou, me imaginava ali. Ele falou, eu ia pra igreja às vezes, e imaginava as pessoas chegando, e eu pensava, o que eu quero cantar com essas pessoas? Olha, cara, pra compor. Abre os olhos do meu coração apareceu assim, a Above All apareceu assim. Então, assim, você fala, cara, isso faz toda a diferença. Com certeza. Né? Você pega a Raquel Novaes, por exemplo, uma querida amiga. Eles vivem a igreja, eles têm o chão da igreja, eles trabalham na igreja, servem na igreja. Então, compõem para a igreja. Então, eu acho que, assim, a visão artística, por um lado ruim, é que o mercado ficou tão bom, tão organizado, que esses caras têm agenda para tudo quanto é domingo, sábado, sexta-feira, e não vive igreja. Se não se policiar, não vive igreja. Vive cantando em igreja, e a gente sabe, quando você vai visitar uma igreja, você vai pregar, é uma outra coisa.
Tem um glamour, né? Tem glamour, você pega uma programação especial, você não é pastoreado, você não é confrontado, você não vive aquele dia. Porque a igreja local tem uma coisa linda, né? Ela te humilha no bom sentido. Você pode ser o cara mais famoso. Cara, você caiu no dia a dia da igreja, você é mais um na escala, mais um no dia a dia ali e tal, entendeu? As pessoas vão falar mal de você, vão te criticar. E faz bem pra gente isso. Faz. É até engraçado, né? Teve uma vez que uma pessoa um pouco, assim, mais famosa, né? Veio aqui. Ele cantou com a gente, tudo mais. Daqui a pouco ele sentou e todo mundo foi embora. Ai, que coisa estranha. Que ninguém veio falar comigo, né? Ninguém veio tirar foto. Mas isso, eu falei assim, é o viver em comunidade, né? A gente tá ali se reunindo para adorar a Deus e pronto, né? Não tem que ter a mais do que isso. Eu acho isso muito louco, assim, sabe? Que a pessoa... Que no fim é a exceção. As pessoas hoje estão no culto... Aí tem uma pessoa famosa e tal, estão mais transmitindo live, fazendo coisa, e não estão cultuando, estão gravando. E tem uma coisa, eu sempre falo, gente, esses vídeos ficam horrorosos. Nenhum vídeo fica bom de alguém transmitindo live, fica horrível. Você olha depois e fala, nossa, não vou aproveitar pra nada. Mas você deixou de cultuar, você deixou de adorar pra ficar tirando foto, pra ficar filmando, pra ficar fazendo isso, ao invés de viver aquele momento. Porque tem aquela posição de celebridade, né? É. E aí você sabe que lançaram um livro pela Mundo Cristão, até uma... como é que chama o livro? Poder, fama, celebridade. Alguma coisa assim. Fala de celebridade. Acabou de lançar pela Mundo Cristão. Eu participei de uma live com essa autora. Kathleen... Esqueci o sobrenome dela, desculpa. Depois eu falhei. Ela define celebridade como poder sem proximidade. Uau. E ela fala que a cultura da celebridade está acabando com a igreja moderna. Porque as pessoas têm influência e têm poder sem proximidade. E ela fala, a igreja é proximidade. O evangelho é proximidade, é discipulado, é andar junto. Caramba. Cara, esse livro tá chocando. Deixa eu achar o nome. Eu vou querer. Eu vou tentar achar o nome aqui Já rapidinho. lançou, você falou, né? Como é que é o nome? Fama, dinheiro, influência. Qual que é o nome da autora? Kathleen? Bailey, né? Bailey. Kathleen Bailey. Como é o nome do livro? Dinheiro, poder e influência. Fama, dinheiro, influência da Mundo Cristão. Fama, dinheiro e influência. Assim, necessário. Interessante. E ela não vai falar de adoração, de culto, mas ela tá falando da cultura de influenciadores. De celebridade. Celebridade porque dentro da tá igreja. no meio dos pregadores também, né? Pô, claro que tá. Entendeu? Então, assim, é muito louco isso. Então, assim, eu acho que se todo mundo tivesse uma igreja local e você fala assim, ó, vou viajar uma vez. A Raquel Novaes e o Marcelo tomaram essa decisão. Tem filhos adolescentes. Fala, a gente só vai viajar um domingo por mês. Porque a gente vai ficar em casa, vai levar os filhos na igreja, vai cultuar, vai servir na igreja. Isso, nossa, quebra a pessoa. Aí você não... Sabe? O Marco Antônio, que era pastor da Zona Sul, lá no Rio. Eu falo que é o Agostinho Gospel, né? O do Aleluia, rompendo em fé. Ele é muito engraçado. Ele contou uma história que uma vez ele estava em Roma. E ele foi pregar e quem fez o louvor foi a Darlene Check. Aí ele falou que ela chegou para ele e falou, pastor, o senhor vai pregar? Eu queria saber que música o senhor quer que eu cante no final. Meu Aí ele falou que quando ele voltou pro Brasil, ele reuniu a equipe dele e falou assim, vocês são todos sem vergonha. Caramba. Vocês nunca me perguntaram o que eu queria que vocês cantassem no final do culto. A Darlene, que é a maior líder de louvor do mundo, me perguntou. Porque a simplicidade dessas pessoas constrange, cara. Caramba. Você pega o Don Moen, Ronquenoli, Darlene. Eu conheci esses caras, Paul Wilbur. Esses caras são simples. A humildade. Fala, cara, esses caras, o mundo inteiro canta as músicas. O Paul Baloche. Aí você pega uma Ana Paula, uma Raquel Novaes, um Baruch. Cara, é uma... O Azaf, o Ademar, sabe? Humildade, né? Nossa. Quebra. Olha só. Aí eu falo, cara, sabe? Vou ter uma conversa com o pessoal do louvor aqui da igreja. É isso. Gente, se o Azaf não se acha, por que você se acha, entendeu? É mais ou menos isso, assim. Sabe? Tipo, se a Nívia Soares não se acha, por que você se acha, entendeu? Se liga. Você tá começando agora, você nem começou. Sim. Sabe? Então, isso eu acho que a igreja local é uma coisa assim que humilha muitas pessoas, né? Pro bom sentido, quebranta. Sabe? Preserva o coração. Com certeza. É gente, é vida, sabe? É vida com vida. Então isso é muito legal. Muito bom. Espero ter e esse colaborado. combate, não, entendi. Mas você também deixou entender que esse combate não adianta ser só do lado de lá, né? As igrejas também, né? A igreja tem que fazer se recusar, a sua falar, a parte, gente né? não vai pagar isso. E aí... Porque uma coisa é honrar, É, outra coisa é ser explorado, exato. entendeu? aí. Que pregador precisa de 40 mil numa pregação? Meu Deus. Pô, não existe isso, Não conheço, não faz ideia. entendeu? Faz sentido. O cara prega uma vez e compra um carro.
sabe? Não, pô, não dá. Então, assim, essa cultura da honra, eu até entendo que ela surgiu com uma proposta boa, tá? Mas isso aí também, vou te falar, viu? Muito prejudicial Tem que ter o equilíbrio, né? É. A dosagem certa. Como tudo, né? Como tudo. Cara, muito bom o papo, Obrigado, Renato. viu, gente? Muito obrigado Mais uma vez, mesmo. obrigado Sem mesmo. palavras e com certeza vamos marcar Obrigado. o próximo. Obrigado mesmo. E agradecer a cada um que esteve conosco até esse momento aí. Muito obrigado pela sua participação, assim, né? Acompanhando a gente, ou participando da nossa conversa aqui também. E ficamos para o próximo Good Talks. Até lá. Até mais.